Olá, olá, criativos! Bem-vindos a mais um WCF Cast, o podcast do Festival Mundial da Criatividade, que agora em 2024 acontece em setembro, em Pinheiro, São Paulo. Saiba mais aqui na descrição do episódio. Eu sou Fabiana Lian, VP de Conteúdo e Parcerias do festival, e hoje eu tenho o enorme prazer de receber duas lideranças criativas, o João Schecker e a Joana Mendes. O João Schecker é executivo de inteligência de mercado e marketing e nos últimos anos em empresas como CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, do Senai Bahia, da Federação do Estado da Bahia e do Laureate Universities. E hoje ele é um dos principais líderes na Oficina, consultoria de reputação e relacionamento, uma das principais agências de comunicação 360 do país. E a Joana Mendes é publicitária e ganhou destaque ao se tornar a primeira mulher negra e LGBTQIAPN+, a presidir o Clube de Criação, que é uma organização que promove a criatividade e inovação na publicidade e design. Ela também participou de agências de publicidade como Loduca, FCB, FBIS, RGA e África, com projetos para grandes empresas como Facebook, YouTube e Coca-Cola. Joana é atenta às causas de diversidade e inclusão, fundou a YGB Black, um banco de imagens de mulheres negras, e ela é presença atuante no Cannes Lions. Bem-vindo, bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bom? Como vocês estão aí nesse friozinho de São Paulo? Tô de gorro aqui. Passando frio, né? Tô com papel aqui. Como é que vocês se acostumaram? Você veio de Porto Velho, você de Salvador. Como que vocês se acostumam com esse clima aqui, loucura? Eu nunca me acostumei. Eu não sou E acha que não vai se acostumar? Ah, não, acho que não. Acho que meu sistema imunológico é de outra cidade, assim, acho difícil. Eu fui criado com 7 horas da manhã, 30 graus, né? Então, Salvador. Nossa, e aí, quando eu venho um friozinho, na verdade, o desejo do soteropolitano é passar frio. Nossa. Então, um misto de felicidade e, ao mesmo tempo, meu Deus, como eu lido com isso, né? Então, é um pouco dos dois. Em Porto Velho, tem um fenômeno que acontece nos Andes, que é um descongelamento dos Andes. Então, a gente está super perto dos Andes, né? Querendo ou não. E aí, todo ano, em junho, mais ou menos, faz muito frio pra gente, que chega a 15 graus, 13 graus, então Nossa. É muito frio. Isso se chama friagem amazônica, é um fenômeno. Mas é isso, é o frio que eu tinha, né, quando eu era, até sair de Porto Velho, quando eu tinha 22, era o frio que eu tinha. Eu sofro muito, apesar de hoje eu conseguir, né, tenho roupas térmicas e tudo mais, mas eu dou uma sofrida, assim. Porto Velho é interessante. Eu fui em Porto Velho uma vez. E aí? Conheci lá o Madre Mamoré, Porto Velho. Sim. A Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro, tomei um refrigerante chamado Parecis. Sim. Enfim, aproveitei um pouquinho quando eu fui em Porto Velho. E não sabia, muito super curioso isso. É muito bom, Porto Velho. A comida é muito boa. Muito bom. Bom, Festival Mundial da Criatividade está chegando, dia 12, 13, 14 agora. E a gente está no meio de um paradoxo bem ruim. Enquanto vocês estavam ali arrasando em Cannes com 92 leões, o PISA mediu pela primeira vez a criatividade na educação e a gente está em 44º lugar. Vou perguntar primeiro para você, que também está ligada ao Cannes o tempo inteiro. Sim. O que é que faz uma pessoa ser criativa desde a infância? Olha, estímulo, né? Acho que a gente... Então, assim, essas pessoas, esses jovens que fizeram o teste e não saíram bem do teste, é porque falta estímulo. Criatividade, para mim, é um trabalho como qualquer outro trabalho, em que você precisa... Eu tenho uma amiga que fala que que é uma ilustradora, uma pintora incrível, ela fala, nada é um dom. Tudo é estudo, é ter oportunidade para poder estudar. Então, se a gente não tem pensamento crítico na escola, se a gente não tem incentivos à arte, à cultura, e aí, quando a gente fala, você é de Salvador, eu sou de Porto Velho. Gente, em Porto Velho, eu cresci sem ter praticamente nada de cultura. Então, de cultura... sem museus, praticamente, sem acesso a muita coisa, que as pessoas aqui em São Paulo têm muito mais a oportunidade. Então, se você não tem estímulo, quando você é criança, se você não tem uma formação que faça isso por você, dificilmente você vai conseguir ser criativa.
E dentro das agências publicitárias brasileiras, as maiores, as pessoas têm muito dinheiro, né? São pessoas que cresceram numa vida muito confortável, na maior parte das pessoas. Sim. Estudar em boas escolas, em famílias seguras. Exatamente. Tudo isso. A maior parte são de grandes cidades. Então você tem o estímulo necessário. E por isso que o Brasil, normalmente, a gente é terceiro no ranking dos leões. A gente fica atrás dos Estados Unidos, que é enorme, um mercado gigantesco. Então você tem agências, não é que nem aqui, que é um pouco, mas a gente tem agências menos concentradas lá nos Estados Unidos. Eles têm. E a Inglaterra, que também é uma grande potência econômica. Então a gente vai meio... Tipo, mas não aprendendo traduz o uma Brasil, fórmula. né? No fim das contas, a gente está ali olhando para aquela bolha de sempre e não é uma tradução do Brasil. Sim. E eu acho que isso empobrece bastante a área de atuação, porque você tem sempre os mesmos olhares, né, na publicidade. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Trazendo um ponto, é super interessante esse ponto. Eu concordo muito quando você traz essa questão do acesso e do estímulo, porque são realidades diferentes que a gente tem no país hoje, né? Quando você trabalha o estímulo à criatividade. Claro que a criatividade por si só, seja na infância, seja num processo lúdico, até do brincar, você tem um estímulo criativo, porque às vezes a ausência do acesso a um carrinho de fricção, porque você não tem aquilo, não tem uma indústria perto, não tem algo que faça aquilo perto, você acaba construindo o seu carro porque você fala, preciso resolver o meu brincar. Sim. E aí você acaba construindo o seu brinquedo. Esse processo criativo de construir o brinquedo, e aí eu tô trazendo uma outra perspectiva, às vezes, quem já, digamos, nasce em um mundo de tudo está pré-pronto, esse processo criativo, e aí eu vejo muito, principalmente pessoas que vêm de estados do norte, do nordeste, quando chegam em outras regiões como o sudeste, que é super valorizado, enfim, é super rico, as pessoas chegam com um aspecto de, não é improviso, mas de conceber a criação com coisas muito mais simples, sem ter tudo tão palpável, tudo de forma tão pronta e tão perto. Então, você meio que, cara, eu preciso me virar. Como é que eu vou fazer para conseguir criar isso? Então, isso acaba impactando no processo criativo em si. Acho que o ambiente, ele conta muito para você receber esses estímulos. Concordo demais com isso. A sua motivação, enquanto pessoa, de preciso, aquela motivação intrínseca, né, de fazer o processo criativo e as suas habilidades de construir, de promover. É uma mistura de estou intrinsecamente motivado, tenho habilidades técnicas para aquilo e meu ambiente me favorece. Então, eu tenho um ambiente todo favorável para a criatividade. Sim. Mas, por exemplo, nesse teste, né, do PISA, que eu fui dar uma pesquisada aqui. O México saiu como o segundo país da América Latina. E aí, o primeiro foi o Chile, o segundo foi o México. Então, assim, eu trabalhei até maio desse ano, metade do meu time estava no México, metade do meu time estava no Brasil. O México não é um país, até onde eu sei, também não tenho esse número, que se sai super bem em leões. Mas no PISA ele estava super alto. Então, assim, se você vai ao México, um olhar muito estrangeiro, assim, cheguei na cidade do México, acabei de chegar aqui, vou tirar uma semana aqui para ver como é que é esse país. Essa cidade do México, né? Vamos dizer a cidade do México, capital. Você vai ver que existe um estímulo imenso a conhecer a cultura, muitos museus, as pessoas têm um pensamento crítico para ter uma conversa que seja uma conversa sobre o mundo, sobre o que está acontecendo ali. Mas é um país que tem muitos prêmios Nobel, assim. Então é um país que é muito grande nisso, assim, de um pensamento. E é o país com o maior número de museu do mundo. Então, É mesmo? Eu não sabia, não tinha esse dado. Que legal. Nossa, que interessante. O México que é contando as galerias e tudo mais, fica à frente da Inglaterra. Então, você vê que tem um estímulo à cultura. E todo domingo, para os mexicanos, é totalmente gratuito você visitar os museus. Tem vários museus gratuitos, enfim. E aí é super legal, assim, você ver. Eu lembro a primeira vez que eu fui, a gente foi no Templo Maior, que é o templo que os espanhóis enterraram para fazer a igreja, e aí eles foram escavando e acharam o templo dos mexicas, né, que era a população que morava ali.
E aí eu lembro que tava andando, assim, atrás de uma mãe com uma criança, e aí tinha uma foto, assim, uma imagem super gráfica, assim, um braço arrancado, sabe, assim. Aí, meu Deus, era uma criança super pequena, assim. Aí a mãe dela, isso é um sacrifício que acontecia, e o braço era arrancado para que isso acontecesse. Aí eu, nossa, ela tá conversando com ele de forma aberta, ensinando sobre o povo e tudo o que acontecia. Eu fiquei meio chocada, assim. Mas a importância também de você levar ao museu, conversar, ter conversas abertas. Ué, é um país que as pessoas vão fazer festa no cemitério, né, no Dia dos Mortos. É outra relação com a outra vida. relação. E eu acho interessante você falar do México, porque eles têm uma coisa com a própria cultura que é muito arraigada, tanto na comida quanto na cultura em todos os níveis, assim, e ao mesmo tempo eles não são ensimesmados, né? Eles têm um olhar para o mundo muito grande. Então, assim. do lado dos Estados Unidos, né? Acaba sendo que existe Sim, uma simbiose muito grande ali. Sim. E nas agências de publicidade, como é que você enxerga a diversidade hoje? E como foi a sua trajetória nesse mundo das bolhas? Bom, eu enxergo que... A gente estava falando disso antes, né? Eu enxergo que a gente está num momento de retrocesso, né? Que a gente teve em 2021 o assassinato do George Floyd. Isso movimentou as indústrias criativas de uma forma geral, de trazer mais pessoas negras, trazer mais mulheres negras. Então, eu também me tornei diretora de criação em 2021. E várias amigas minhas também se tornaram diretoras de criação em 2021. Mulheres que tinham uma carreira já há muito tempo dentro da publicidade. E aí eu lembro perfeitamente que eu estava num grupo e falaram assim... Quem é que acha que está pronta para ser diretora de criação? Tem uma agência que está atrás, sabe? Tem várias agências que estão atrás. Então, a gente teve um aumento da diversidade ali, mas isso já está acabando, assim. Então, nos Estados Unidos, que é onde a gente olha muito, os movimentos de ESG, tipo, a Microsoft fechou, Harvard fechou, vários lugares estão fechando os departamentos de diversidade. Então, a gente está num momento muito grande de retrocesso da diversidade no país e na publicidade, assim, principalmente. Vocês na oficina trabalham muito com a parte de sustentabilidade Sim. do ESG. Então, é uma pergunta meio misturada aqui. Uhum. Como é que a gente escapa do marketing ESG, né? Ou do ESG de marketing, que é só para a população ver, mas na vida real não está acontecendo isso. Tem um termo que é utilizado, enfim, chamado greenwashing. Hoje está muito isso comum no mercado, né? As pessoas falam que eu estou fazendo muito mais algo plastificado, superficial, do que o que realmente é que nem, e nada contra, mas é que nem uma empresa que fabrica papel reciclado com embalagem plástica embalando papel. Não faz o menor sentido. Então, assim, como eu tenho prática, assim, existe uma lógica de trabalhar a autenticidade. Já entrando um pouco no como a gente, a oficina, trabalha isso lá, existe uma preocupação muito grande, e a gente trabalha muito o aspecto da reputação, né? Enfim, e reputação a gente brinca que reputação é aquilo que quando você sai da sala é o que falam de você. Sim. Basicamente, se for simplificar isso. Quando a gente entra na esfera do ESG, é um termo que foi cunhado pelas indústrias do setor financeiro, né? Há muito tempo atrás, na verdade, surgiu para trabalhar uma prática muito mais voltada para eficiência e sustentabilidade do negócio daqui para frente. E depois ele escalou para outras pautas, entrou para a Agenda 2030, entrou para a ODS, e é um termo que em algumas indústrias até vem sendo não utilizado, mas sim muito mais as pautas das ODS do que o próprio termo ESG em si, né? Em alguns mercados eles já estão trazendo para uma outra frente. Mas eu entendo que, por exemplo, dentro da organização, uma das coisas que a gente tem lá dentro de casa eu preciso ter um projeto em cada ODS. É uma meta institucional. Eu tenho um projeto em cada ODS para que de fato seja aplicado. Não é meu cliente, meu cliente está vinculado a uma ODS. Não, aí uma meta cai maçã, gente. Aí eu tenho que ter um projeto que esteja de fato aplicado. Como um evento que a gente fez com paridade no judiciário, na presença de mulheres. É uma empresa que tem fortemente uma causa voltada para mulheres, a gente assina ONU Mulheres. 75% da empresa é formada por mulheres. Eu estou aqui numa casa do destino. Então, Você é a cota homem. Acaba, só tem eu e um outro amigo, um outro colega de trabalho que estamos lá. Então, a ideia de trabalhar uma pauta ESG sem entrar nessa seara de que... Até porque, sem entrar nessa seara de, mais uma vez, o greenwashing,
ela é muito sensível porque cada vez mais as pessoas estão maduras sobre a temática. As pessoas estão lendo, as pessoas aprendem. O acesso à informação hoje é muito fácil. Informação boa e informação ruim. O acesso aos dados é muito fácil. Hoje você tem maturidade, se você não sabe o que é um termo, você procura rapidamente e você já fica letrado. Aí eu não vou entrar no mérito de se aquele letramento foi correto ou não, mas enfim, você tem esse acesso. Com um nível de maturidade maior a respeito de uma temática que eu quero me posicionar, como é que eu faço para que essa pessoa acredite em mim, de fato? Que é uma questão super difícil, porque não somente eu estou falando sobre ESG ou sobre ODS e como isso pode impactar no ambiente social, como isso impacta em diversidade. Tem várias outras pessoas também comentando sobre isso. E como é que eu posso ser genuíno? É ter uma pauta autêntica. É ser, de fato, as práticas serem condizentes com o que você está dizendo. É simples, gente. É voltar ao básico mesmo. Assim, não vamos tentar inventar a roda e criar um novo termo agora em inglês maravilhoso para dizer, eu inventei Eureka. Não. Volta para o básico e seja genuíno. E seja autêntico, de fato. Não somente na hora que for fazer um anúncio ou na hora que for fazer uma campanha ou na hora que estiver numa reunião, ou na hora que for fazer um relacionamento com a imprensa, mas sim na prática interna na sua organização. Existem algumas consultorias que medem a percepção sobre ESG dentro das organizações, várias. E aí tem um produto que ele olha a percepção interna do colaborador sobre a empresa ser ESG, a percepção da mídia sobre a empresa ser ESG e a percepção do ambiente digital, cunhando como se fosse um ambiente social, um ambiente digital, né? Assim, fazendo essa alusão como se fosse um gêmeo digital. E quando você percebe que na mídia e no ambiente digital você está super bem avaliado, mas interno não, o que é que está acontecendo? Então é greenwashing? Já que seu colaborador que está com você todo dia não percebe você sendo ESG, mas a mídia percebe? É essa correlação entre percepções distintas que faz a gente pensar e refletir sobre de fato eu estou sendo autêntico, reflete aquilo, é muito nessa linha de aferir, né? E ser autêntico. Por isso que eu falo, é básico. É só falar, cara, vamos ser sinceros, vamos ser genuínos, vamos ter práticas que de fato tenham impacto. Porque senão eu vou ter um filme muito bonito, lindo, maravilhoso que pensaram, só que hoje a rede social está aí, depois o filme entra em descrédito porque a prática da empresa está lá tendo um caos, ou então alguém acusou alguém, ou então houve um destratamento. Hoje o mercado está bem nessa linha e a gente tem que conviver com isso. Como você enxerga isso? O greenwashing? Vamos ver esse marketing da diversidade ou greenwashing. Eu acho tanta coisa diferente. Eu acho assim, tem uns estudos que falam que a gente não consegue pregar para não convertido, né? A gente só prega para quem quer. A gente só consegue entrar nesse espaço para quem quer. Não existe. A gente não fura a bolha no fim das contas. A gente não vai furar. E para furar, a gente precisa de políticas públicas. Então, alguns anos atrás, não sei se vocês lembram, teve uma novela que acredito que não tinha pessoas negras, falava de pessoas negras, era uma coisa, não estou lembrando bem, mas assim, enfim, isso tudo para dizer que o Ministério Público do Trabalho entrou e falou, vocês vão ter que mudar tudo isso que vocês estão fazendo. Então, a gente sempre acha que a sociedade, que a gente como organismo, a sociedade, a gente consegue se autogerir, mas muitas vezes a gente precisa do governo para gerir e trazer pautas e políticas públicas que, do contrário, não aconteceria. Isso é muito claro agora, por exemplo, quando a gente vê que 70% da população gostaria de ter carteira assinada depois da reforma da Previdência, da Previdência, que um monte de gente falou que gostaria que acontecesse, o sonho de ser um empreendedor de mim mesmo, não sei o quê, nunca aconteceu. E as pessoas... Então assim, a gente tem esse, o marketing da diversidade, ou que fale que tá sendo diverso quando na verdade não está, ou que está fazendo várias coisas que a gente não acredita que não estão. Mas enquanto a gente está nessa discussão, tem um monte de gente para fora que precisa entrar, que precisa trabalhar, que precisa mostrar a sua visão do mundo e mostrar como é que... Né, você estava falando agora, a publicidade não reflete o Brasil. Não reflete o Brasil porque a maior parte dos brasileiros, ou uma grande parte dos publicitários, acaba não sendo o que é ser brasileiro, né? A gente tem uma dificuldade dentro das salas até de... Eu estava conversando com uma representante de um festival internacional
E aí eu falei que como as pessoas ficam chocadas, que eu ando de ônibus, eu ando de trem, eu ando de metrô, eu dificilmente ando de carro. Você tem uma vida urbana, uma experiência urbana real, né? Tenho. Eu vim pra cá de ônibus, sabe? Assim, eu moro aqui perto, eu falei, tá 2,5 km com uma subida para vir, ou um ônibus que para na frente da minha casa que vai me deixar 5 minutos de lá, vou de ônibus. E aí eu falei, isso não é a realidade de muitos publicitários brasileiros. As pessoas vão de Uber, ou estão sem seu próprio carro. E aí ela falou, mas como é que as pessoas veem o público-alvo? Como é que elas sabem o que as pessoas estão falando na rua? Eu não vejo. E aí você acha que você está falando uma coisa para as pessoas. Muitas vezes, essas coisas que você está falando para as pessoas, elas não batem nas pessoas de volta. As pessoas não reagem àquilo. Porque a sua experiência de vida é uma experiência de vida que ela não existe, sabe? Assim, o público que você está achando que é o brasileiro, na verdade, ele não é. É um comportamento que você não está tendo. Não está tendo a oportunidade de conhecer, de ser, de viver. Então, quando a gente fala de um marketing que não é verdade, o marketing da diversidade, por isso que eu falei, nossa, eu tenho opiniões e sentimentos paradoxais, assim. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente precisa colocar mais pessoas parecidas comigo dentro dos lugares, ao mesmo tempo eu penso, é muito difícil estar ali dentro, sabe? Eu preciso também que essas pessoas que vão ali para dentro, que elas consigam trabalhar. Que elas estejam preparadas para um ambiente que não necessariamente vai ser... E que o ambiente se prepare para receber elas. Sim. Então é isso, que elas consigam tá preparadas para um ambiente que vai ser hostil. Muitas vezes hostil, com os comentários você vai falar, nossa. E aí você vai brigar, você não vai, o que você vai fazer? É difícil. Escolhas diárias. E tem um ponto em respeito disso. Quando o papo é bom é maravilhoso, né, gente? Mas assim, tem um ponto. Outro dia eu estava conversando sobre isso, sobre essa questão de... A gente vive em bolhas sociais, claro. Óbvio que isso está permeando, até porque a gente convive com pessoas. A gente está aqui em São Paulo hoje, você acaba... Eu lembro que eu falo, cara, eu estava numa reunião ontem, que sabe aqueles escritórios que parece que é de filme? Eu falei, meu Deus, parece que só tinha visto o filme Estou Aqui. Enfim, e você fica meio sem jeito, até como você senta, né? Você fica, meu Deus, será que eu sento assim? Ou eu sento assado? Então, principalmente quando a gente fala a respeito de camadas sociais, de pessoas, de acessos, a gente tem que ter essa consciência, concordo muito, porque tem muitas pessoas, a gente está em 2024, mas tem uma parcela da população que está vivendo ainda em 1970, com acesso ainda pensando em saneamento básico, com acesso ainda pensando em tecnologia, enquanto todo mundo está pensando, vamos fazer um app para a população brasileira. Eu falo, gente, tem gente que não sonha em ter um celular. Tem gente, porque assim, eu preciso fazer esse fio que chega até esse ponto, porque, assim, eu digo isso porque, vez ou outra, minha família é muito no interior da Bahia. Eu chego lá na região, eu falo, galera, não é porque eu era de lá, assim, a família era de lá não, mas assim, eu falo, cara, essa aqui é a maioria, sabe? Essa aqui, não que esteja no interior, mas assim, comunidades, interior, locais muito distantes, acesso à informação, acesso a conteúdo, acesso à cultura, acesso ao que a gente está falando sobre criatividade, acesso a museus, acesso à arte, acesso à criatividade, para poder praticar de fato. A gente tem uma normalização da desigualdade, né? Tem. O que poderia ser soluções criativas em políticas públicas para mudar isso? Para a gente voltar a ter o direito ao criar, para acabar com essa... E também aqui, como eu tô sem... Meu celular não tá aqui. Boa. Eu acredito que seja a Finlândia, eu posso estar errado, que fez um sistema que olhou os prédios que estavam abandonados nas cidades e deram moradia para as pessoas que estavam em condição de rua. E se entendeu nesse estudo que a partir do momento que você tem um teto, a sua vida muda. Então eles davam, e aí também aqui, assim, quem está vendo vai conseguir ter esse dado melhor, vai falar, não é a Finlândia, enfim, mas acho que é a Finlândia. E a partir do momento que se entregava essa casa, tudo mudava, mas as pessoas tinham algumas condições para poder viver nessa casa, né? Então, se eu não me engano, era a partir do terceiro, sexto mês, você tinha que começar a pagar aluguel, você tinha que encontrar um emprego, mas já no primeiro mês as pessoas já conseguiam pagar o aluguel, porque elas já tinham um endereço, já tinham uma casa, já tinham... Já conseguiam um emprego. Já conseguiam um emprego, já tinha... Não tinha que batalhar mais para arranjar um teto.
Elas já tinham um teto, já tinham segurança também, porque uma casa te traz segurança. Então, a gente enxerga muito no Brasil alguns movimentos como socialismo e comunismo, e a gente não enxerga ao mesmo tempo que o capitalismo está acabando com a nossa integridade, com a nossa vida, até com a nossa capacidade de criar. A gente não tem tempo você está trabalhando o tempo inteiro, você não tem tempo de ser outra coisa a não ser uma massa de trabalho mesmo, você é um peão, assim, um peão no sentido do jogo de xadrez, que você está ali para muitas vezes ser derrubado, morrer para estar na frente de um rei, de uma rainha, sabe, assim. Então, assim, você só trabalha, você não... Que horas você vai pensar? Que horas você vai aspirar a outras coisas se sua vida é só trabalho? Então, para mim, uma das políticas públicas essenciais, e principalmente morando em São Paulo, morando nesse centro expandido de São Paulo, é moradia para todo mundo, assim, acesso à moradia para as pessoas, acesso a condições de vida que as pessoas possam viver melhor, que as pessoas possam viver de fato, assim, que as pessoas possam ser pessoas que sonham, que podem sonhar e têm o direito de um sonho, sabe? Então, para mim, essa é uma coisa que eu acho que eu gostaria que acontecesse. Não sei se vai acontecer, mas... Na torcida. Você está toda hora fazendo podcasts lá no Hacktown e faz várias ações. Você está toda hora em Cannes. Como vocês se alimentam nos festivais de criatividade? E o que vocês acham de São Paulo tendo um festival de criatividade? Vou lá, tá. Vai lá, vai você primeiro. Bom, festival de criatividade... Gosto muito de falar... Como eu me alimento? Respondendo diretamente a pergunta, eu observo muito. Eu gosto muito de observar. Eu acho que a escuta e observar o olhar, de fato, capturar as coisas, eu acho legal. Esse ano no Hacktown, por exemplo, eu não tive a chance de ouvir muitas palestras. Confesso, fui muito para correr, trabalhar, né? Fazer acontecer. E aí eu fiquei transitando. Nessa de transitar de um lado para outro, carrega daqui, traz de lá, acha o fulano, pega ciclano e traz. Você acaba vendo o ambiente, vendo as pessoas interagindo, e você acaba pensando pílulas interessantes de criatividade, e você coloca no cérebro, você bota o seu HD aqui, você vai, nossa, isso aqui que legal. Nossa, olha o que ele tá fazendo ali. Ou então alguém comentou, sabe aquela coisa que você ouve uma fofoca do lado do cara? Vi alguém comentando uma coisa do café ali, que fez não sei o que, pô, legal. Organicamente, você acaba, dentro de um ambiente, evento de criatividade, por osmose, quase que biologicamente falando, absorvendo um monte de pílulas criativas que você não percebe, mas em algum momento da sua vida, você vai ter essa memória e você vai pensar isso para usar em algum momento. É quase que eu falo, poxa, esse trânsito... Eu tô lembrando muito, por exemplo, no ano passado, eu lembro muito que uma empresa ela colocou um caminhão e fez uma praia. Foi isso que me lembrou das cadeiras de praia desse ano. É verdade. E fez uma praia com as cadeiras e um caminhão na frente. Eles tinham produzido areia, um negócio mega. Eu falei, cara, fizeram uma praia em Minas. Que coisa maravilhosa, né? Eu falei, pô, bom demais. E aí, eu falei, pô, que legal. E aí, assim, aspectos visuais, eu lembro que a gente viu lá na ETE também algumas coisas interessantes em relação a mobiliários, em relação a como trabalhar a estrutura de uso de espaço, como trabalhar temáticas que podem ser interessantes, porque tinham palestras diversas. Eu vi vários títulos de palestras, não assisti nenhuma. Mas só os títulos das palestras já me despertava, falei, nossa, que tema. Aí você fala, meu Deus, deixa eu pesquisar sobre isso. Então, assim, o ambiente, e aí mais uma vez entrando na teoria sobre criatividade, porque eu gosto de estudar criatividade bastante, tem até uma autora muito, muito boa chamada Teresa Amabile, que ela fala sobre ambiente favorável para a criatividade. Sugiro que quem estiver ouvindo pesquise depois e dê um Google. Já pulamos para as dicas. Pulamos para as dicas, desculpe, antecipei, perdão. E assim, Sem problema, é ótimo. O ambiente ajuda muito a capturar estímulos criativos. E quando você tem esse festival, sabe quando você tem um evento onde todo mundo parece que tá na mesma sintonia, assim, querendo ser criativo, querendo, sempre muito solícito, as coisas acontecem, porque parece que todo mundo fica meio que predisposto, parece carnaval, todo mundo tá querendo ser seu amigo, todo mundo colabora, meu Deus, alguém tá com dificuldade, ajuda todo mundo e carrega, vai. Quem é você? Não conheço, mas virou meu amigo agora, vai, carrega. É um pouco disso. É um pouco de... Não existe um fator único. São diversos sentimentos de pessoas distintas, só que elas estão ali focadas em, cara, eu quero estar. Então, é muito da questão do ser humano. Muito bom. Mas acho que é muito bom.
está aqui para viajar um pouco. É isso, gente. Viagem é livre. Eu fui para Cannes a primeira vez, eu tinha 26 anos. Uau! Eu fui selecionada, eles têm um projeto chamado Young Lions Creative Academy, eu fui parte do primeiro. Fui selecionada, fui para lá. E aí eu passei 10 anos sem ir. E aí, voltei ano retrasado, acho que 2022. Voltei, aí era outra pessoa, né? Eu era outra pessoa, o festival também. Então tem foto dos meus colegas de classe em 2012, andando na Croisset, que é a avenida que fica o palácio lá dos festivais. E aí quando você vê agora, é outra coisa. Então, e aí esses últimos anos que eu fui, os 2 últimos anos eu fui muito porque eu era presidente do Clube de Criação. Então fui como presidente do Clube de Criação, como também uma enviada das marcas que eu consegui que patrocinassem o festival para falar como contrapartida, então estava lá também assim, e presidente para falar, oi, tudo bem? Então, o clube, né? Essas coisas assim. E aí, como eu não sou mais presidente, esse ano eu voltei com outra pessoa também. Então, fui muito mais, agora eu consigo ver alguma palestra, agora eu consigo também enxergar, tem muito um off Cannes, então tem todo mundo que paga para praia, mas tem muita gente fazendo eventos assim, não sei se vocês já foram, então, e não sei se as pessoas também que estão assistindo a gente foram. É uma avenida que tem todas as grifes do mundo, assim, várias grifes de luxo, e de um lado e do outro lado a praia. E, como se fosse assim, em cima, assim, quase numa ponta, tá o palé dos festivais, o Palácio dos Festivais, que é onde é que acontece a premiação, os eventos, enfim, do festival ali dentro. E muitas coisas vão acontecendo na praia por patrocínio de marcas. E do outro lado da rua tem essas lojas de grife e tudo mais. Só que agora estão começando a fazer eventos, as marcas também estão fazendo evento do outro lado da rua também. E aí você não precisa ter crachá e tudo mais. Mas, como eu era presidente também, voltando um pouco nisso, eu pensei, eu preciso que as pessoas que trabalham com o festival vejam outros festivais para que dessa maneira a gente consiga pautar o festival do Clube de Criação muito com um olhar, como é uma galera que vai para o clube, muita gente já foi para Cannes ou vai para outros festivais, eu falei, vamos olhar o que está acontecendo de mais quente nos festivais do mundo que a gente conseguir e vamos fazer coisas parecidas. Então, aquilo que você falou, o título de uma palestra, é uma coisa que as pessoas fazem muito para atrair gente para ir ver a palestra. Então, a gente foi 2 anos seguidos para a XSW também, para o Web Summit, então, e para Cannes. Então, também nesse olhar de, vamos tentar absorver o que estão fazendo para que a gente consiga um pouco refletir o que a gente vai fazer aqui, até para trazer um lugar de semelhança, mas ao mesmo tempo também falar, olha só como a gente está disruptando um pouco. Então também virou uma trilha diferente, assim. Então você tinha coisas diferentes na trilha, que não era só publicidade, eram outras coisas, porque é isso que os outros festivais estavam fazendo também. Voltando um pouco para trás, conta um pouco como foi a Chapa Preta no Clube de Criação. A Chapa Preta foi, como a gente se denominou, para concorrer à diretoria do Clube de Criação. A primeira chapa 100% negra da história do clube. Então, o que aconteceu foi, em 2022, também, de novo, explicando para os telespectadores, nossos ouvintes, o Clube de Criação é uma entidade de classe que existe desde 75, que foi criada para apoiar os interesses. É Clube de Criação de São Paulo. Ele foi... Então, tem o do Rio também, do Paraná, tem vários clubes, tem o da Bahia. Então, tem vários clubes de criação ao redor do Brasil. E ele foi criado pelos publicitários de São Paulo para que apoiassem a criatividade, para que tivesse... E aí, para que tivesse um anuário em que tivesse a memória, né, da publicidade brasileira. E aí, em 2022, houve uma infelicidade que fizeram um filme, o Festival do Clube. Eu vi.
Todo mundo viu, acho. Acho que muita gente viu. É verdade. Foi tirado do ar, Teve aí esse rolou mesmo. no WhatsApp da vida, Dark Social, né? aí foi bem bonito. Eu lembro que minha antiga chefe, na agência que eu trabalhava, ela falou, você viu? Aí me mandou Tá. assim, aí daqui a pouco todo mundo já tinha visto. Todo mundo falou isso. Você viu? Aí eu falei, ai meu Deus, o quê? Eu não tive nada a ver com isso, gente. A consequência, sim, mas depois, antes disso, não. E aí, como eles fizeram um filme que foi muito mal recebido e teve vários problemas, acabou que a chapa que ia ser candidatar, e era a única, então eles iam ser, né? Não tinha mais nenhuma outra. Ela caiu. E aí eu fazia parte de um grupo, e aí alguém falou, e se a gente fizesse uma chapa 100% negra para concorrer? Aí eu falei, uma bela gente... resposta, né? Eu falei, gente, eu topo participar. Mas eu tava meio, tem várias diretorias, né? E eu tava meio, eu vou ser diretora de alguma coisa, me candidato a ser diretora. E aí alguém do grupo falou assim, mas e se as candidatas fossem mulheres negras? Joana, o que você acha de ser a candidata a presidente? Eu, tá bom. Então acabou acontecendo assim, a gente foi eleito. E eu acho, sinceramente, que a gente fez um trabalho incrível. Acho que sempre existe uma pressão maior em pessoas negras, em mulheres principalmente. Só que o resultado que a gente entregou foi um resultado que eu acho que não tinha sido visto há muitos anos, assim, na história do clube. Tanto em festival, os festivais foram os maiores da história do clube. E aí o primeiro, a gente achava que, pós-pandemia, sabe? Claro que vai estar cheio, as pessoas estão com necessidade de sair. Mas o pós-pandemia foi tão bom que no ano seguinte foi maior do que o outro, assim. E aí eu tive gente falando pra mim do tipo, nossa, a mudança é visível, inclusive nas apresentações que estão sendo... Porque eu falava, gente, a gente não pode dividir um PPT, assim, a gente precisa de um trabalho, de um designer, sabe, assim. Uhum. Então a gente conseguiu, durante o mandato no clube, fazer com que muitas coisas acontecessem. Então foi uma experiência muito interessante, assim. Muita coisa aconteceu. Assim. Que bacana. Como que você enxerga reputação? Como eu enxergo Reputação, como criar reputação? Ai, cara, a gente falou aqui um pouquinho, né? Reputação é o que falam quando você sai da sala. Sim. Essa massa eu acho maravilhosa. Criar reputação... Mas é bom isso? Tá muito... É aquela coisa, né? Tipo, você vê que fulano que sai daqui, nossa, aquilo ali né? Reputação é uma percepção, né? Eu penso que não é algo do dia pra noite, ou pode ser. Sua reputação ela é criada durante muito tempo, mas ela pode cair em fração de segundos. Você pode fazer... Demora-se muito. Tem uma frase que a gente utiliza nas apresentações que a gente leva, eu não me lembro o autor, gente, depois vocês procurem aí, por favor. Mas é assim, demora-se muito tempo para criar reputação, mas ela pode cair em 3, 5 segundos, a depender das suas ações, das suas atitudes, ainda mais hoje no mundo hiperconectado, né? O processo de criar reputação em si, ele pode ser técnico, extremamente técnico, ele ocorre de forma técnica hoje, até porque hoje a agência, lá a gente trabalha a criação de reputação, porque existem especialistas olhando para cada aspecto de como trabalhar isso, de como trazer suas habilidades enquanto profissional, trazer causas que você está participando, trazer histórias, criar uma narrativa a partir de uma mensagem-chave, enfim, toda aquela técnica de relacionamento com quem são as pessoas de interesse, quem são os stakeholders, né? Quem são aqueles com quem eu preciso conversar. O processo em si de reputação, ele pode surgir de forma orgânica a partir do momento que você tem algum tipo de habilidade. Exemplo, todo mundo tem aqui uma reputação com algum nível de círculo de atuação. Todo mundo tem a reputação, desde o ambiente familiar, desde o ambiente de amizades, até o ambiente de trabalho. Cada um vai ter... Isso está muito ligado à teoria, um negócio chamado base do poder, que você tem vários tipos de poder, né? Poder de referência, poder legítimo, poder, digamos, coercitivo. Todo mundo cria uma reputação em virtude do nível de poder, e poder entre mil aspas aí, gente, pelo amor de Deus, que essa pessoa possui. Então, a reputação, ela... Quando eu falo que ela pode surgir de forma orgânica, a depender do círculo que você tem, e ela pode ser totalmente diferente a partir do ambiente que você está. Quando você tem isso de forma orgânica criado, isso é um formato. Pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser algo que
passe batido. Mas quando você leva isso para um ambiente mercadológico ou um ambiente organizacional, a reputação ela é criada a partir de fatos, ações, percepções e muito em virtude do discurso, de quão genuíno o seu discurso é, do quão autêntico ele é e a sua capacidade de lidar com aquilo, tá? Então, as técnicas, e aí os profissionais de relações públicas, jornalistas, todos, eu sou da área é uma mistura de engenharia e publicidade, enfim, é um negócio meio complicado. E aí, assim, existem diversas técnicas, existem métodos para, primeiro, aferir como você é percebido, até porque você tem que ter um ponto de partida, né? Aquele ESIS na engenharia, né? Como você está hoje. Eu faço um assessment e identifico como é o estado da arte. A partir disso, quais são os aspectos que vão transitar pela criatividade até, de que eu vou utilizar, porque a criatividade, e errar um rápido parênteses, quando a gente fala de criatividade, a gente tem uma associação, um recall muito direto ao aspecto criativo enquanto criatividade publicitária. Só que criatividade está desde aqui, a forma de eu sentar, que para mim vai ser mais confortável, e eu tive um insight aqui, eu vou sentar mais de lado. Eu fui criativo, comigo mesmo. A criatividade, na essência, ela está muito mais em habilidades criativas para fazer. Então, quando eu levo a criatividade para dentro da reputação, quais são as ações criativas que eu vou utilizar para enaltecer os valores que aquela pessoa tem, para que ela tenha uma boa reputação com quem, de fato, ela tem que ter. E aí eu crio essa reputação. Só que chegar é que nem chegar no topo. Manter é que nem um atleta que ele trabalha fortemente com uma Olimpíada e ele chega. Eu acho ótimo a parte de corrida, atletismo de fato, que são pessoas que estão lá vários anos treinando e finalmente em algum momento chegam depois de algumas Olimpíadas. É natural isso acontecer, eu percebi isso outro dia. A reputação é a mesma coisa. Você pratica, você treina, você vai. Só que em algum momento você tem que gerar a manutenção disso, porque permanecer é a parte complicada. Exatamente. Porque o mundo está mudando e você tem que gerar a manutenção dela, ou seja, você também tem que mudar. E as pautas mudam, né? As pautas mudam. Você não tem controle circunstancial sobre tudo o que está em seu entorno, então você tem que saber lidar com isso. Você tem que estar você não pode estar sozinho para gerir sua reputação, fato, até porque senão você vai ter um viés de confirmação eterno, achando que sempre vai ser aquilo. Sim. Então, eu entendo que para criar reputação, estar com pessoas que entendam sobre você e sobre o ambiente que você está, ou seja, não estar só, estar com pessoas que saibam trabalhar a reputação, não somente chegar lá, mas manter lá a reputação, tá com uma assessoria bacana, basicamente, e ser genuíno, ser autêntico em relação ao que você trata, em relação à pauta ou aonde você quer ter reputação. Sim. Você trabalhou bastante com reputação quando você estava na RGA, com o YouTube Brandcast e no YouTube Works. Como que funciona isso? Um brandcasting? Eu era diretora de criação do Google, então, na RGA. Então, o Google, né, o YouTube é do Google. Então, em 2022, teve o Brandcast. O Brandcast também, para quem não sabe. Eu tô achando ótimo que a gente está sendo didática aqui hoje. Não, acho importante. Várias coisas hoje. Acho importante. Não, Super. o Brandcast é o apanhado das maiores tendências que fizeram sucesso no YouTube no último ano e trazer os maiores criadores da plataforma também para falar como é que a plataforma mudou a vida deles. E, normalmente, o Brandcast é um evento, né? Ano passado, eu participei como pessoa física. Mas ele é um evento em que você traz grandes lideranças, né, do mercado para que eles vejam como é que a plataforma funciona e como é que você pode usar ela a favor do seu negócio, das suas pautas e tudo mais. Então, o Brandcast é uma grande apresentação sobre o YouTube. Então, como tudo funciona, como é que o YouTube funciona. E aí, no ano que eu estava lá, era pandemia ainda, então a gente não podia trazer todo mundo, como sempre se fazia. E aí, a gente fez o Brandcast no YouTube. E aí, a gente mostrando quais eram as tendências, trouxemos os criadores, criamos salas diferentes. Então, foi muito legal para mim também, porque eu não tinha feito os anteriores, mas teve uma importância de ser uma coisa um pouco cinematográfica também. Então, uma experiência também cinematográfica. Então, a gente trouxe um diretor de clipe para fazer. Que legal. Maravilhoso, o João. João, seu xará, meu xará também, de alguma forma. E aí, a gente conseguiu ter uma linguagem também que as pessoas passeassem como se elas estivessem também entrando em diferentes canais do YouTube. Canal de música, quando tinha música, o canal... A gente teve o Péricles, a Luísa Sonza e a Urias.
E aí era como se você estivesse entrando em cada um dessas pessoas, entrando ali e tendo essa experiência. E aí depois com os criadores a mesma coisa, em salas diferentes. Então foi bem legal, assim. Mas é isso, o Brandcast é um showcase do YouTube. E depois você criou o banco de imagens de pessoas pretas. Sim. Como é que foi desafiar esse status quo de loiras e loiros? Foi antes. O banco de imagens é de 2019, se eu não me Mas engano. eu queria entender o que te motivou e como foram esses desafios, porque é um hackeamento, né, num certo sentido. De certa forma, sim. Foi numa pesquisa que não aconteceu. Então, procurando mulheres negras inspiracionais, né? Essas fotos que são mais até lúdicas em muitos momentos. Ou fotos até meio que do cotidiano, talvez, assim. Fotos, em geral. Banco de imagem que a gente vê toda hora. Banco de imagem. A gente não achava. Você não achava, assim. Você não conseguia uma foto. E quando achava, você achava muito americano. E a gente consegue ver. Você olha uma foto e você fala, acho que essa pessoa não é brasileira, sabe? Assim, a gente consegue ver por uma série de signos. E aí, eu pensei nesse banco. Ele foi financiamento coletivo também, porque foi muito, como é que a gente faz? A gente vai em todo mundo e fala, oi, João, será que você não tem um dinheiro aí para me dar, para fazer esse banco? Falei, não, vamos fazer financiamento coletivo, porque aí a gente traz a sociedade também para ver, para entender esse problema, que ele existe, que não existe um banco de imagens. Além disso, o banco foi 2019, né? Ainda existe muitas pessoas falarem, eu não consigo encontrar uma mulher negra que faça isso, eu não consigo encontrar uma mulher que faça isso. Eu outro dia estava tendo essa conversa, falei, gente, eu consigo ter uma agência inteira só de mulher, assim, se eu um dia resolver fazer isso... Oficina? É quase só de mulher. Só mulher, sabe? Porque sempre falam, eu não acho, eu não encontro esse perfil, Então, o banco também veio... Eu falando, olha só, a gente tem mulheres negras na frente e atrás das câmeras. Então, fotógrafa, maquiadora. Depois a gente fez uma campanha enorme, então tinha maquinista, sabe? Que massa. A mina levantando assim pra pegar eletricidade. Então, assim, a gente tem mulheres negras em todos... E nesse projeto era mulheres negras e LGBT. Esse que eu falei que era enorme, que a gente precisava fazer. O banco de imagens, não. O banco de imagens eram mulheres negras em geral. Então, ele veio também para mostrar que tem uma equipe de muito talento que você pode construir de mulheres negras, que você consegue fazer com que se mostre mulheres negras, que mulheres negras trabalhem para o que é que seja na indústria criativa, de uma maneira incrível, com muito talento, sendo muito competentes. Então, acho que o audiovisual tem 1% de mulheres negras no audiovisual. Muito pouco, né? É muito pouco. É um espaço dominado por homens brancos. Então, quando você tem esse banco de imagens em que ele consegue mostrar a excelência das mulheres negras em todos os aspectos, e as modelos não eram modelos, né? Então, ninguém era modelo, eu me sentia meio estranha falando, você já pensou em ser modelo? Falava, ai meu Deus, que abordagem esquisita. Isso é um serviço muito bom também, né? Você colocar pessoas que não são modelos, no fim das contas, a gente precisa começar a desmistificar isso, né? Gente como eu, você possa estar na frente das câmeras. São rostos também frescos, né? Então, eu entendi um talento que eu não sabia que eu tinha. Que legal. Assim, eu olhava as pessoas e falava, acho que você quer ser modelo. E também sendo um pouco... confiando em muita coisa minha. Então, a gente fez uma campanha que eu chamei uma mulher para fazer parte, e aí a marca falou... Isso no banco de imagens, né? Aí a marca falou, na hora do casting, né, que você mostra o casting, fala, o que você acha? Aí diz, acho que essa não. Acho que essa não vai. Aí eu, eu vou contratar ela, assim. Tipo, eu vou pegar do meu dinheiro, vou pagar ela e tá tudo bem. A marca, quando olhou... E aí eram cores diferentes, o produto tinha cores diferentes. Então, cada modelo representava uma cor, então cada fundo era uma cor. Cada cenário era uma cor diferente que elas estavam, né? E aí essa até repetiu, porque era azul e azul, tinha uma outra azul. Falei, bom, é o que temos, vai ser o que vai ser, ela vai ser mais um pouco roxo e tudo mais. E eu confiei muito também no que eu achava que era melhor. Ela virou a cara da campanha. Que legal. Cara.
Ela levou até um susto. Ela virou, tipo, outdoor na Faria Lima, Nossa, sabe? Assim, dentro do que metrô massa. tava ela lá. Que Lá, bacana, meu Deus. que bacana. Você acha que você mudou um pouco a cultura a partir dali? Eu Vamos ser acho- otimista. Eu acho... Não, eu acho que tem um questionamento, assim, é que eu acho que eu sou um pouco realista demais, na verdade. Eu acho que a capacidade de mudar a cultura, não sei se eu mudei a cultura. Eu acho que eu consegui mudar micro espaços, inclusive o espaço da vida dessas mulheres. Então, algumas são melhores amigas hoje em dia. Uma outra que estava numa condição de vida muito difícil, assim, teve dificuldade, inclusive, para ir para as fotos. Hoje em dia é professora de espanhol, que bacana. conseguiu ali falando. E aí a gente se articulou, eu me articulei e falei, não, peraí, eu acho que eu consigo um trabalho para você como professora. Então, eu acho que a fotógrafa, hoje em dia, é uma puta de uma fotógrafa super reconhecida. Foi diretora de fotografia do clipe da Isa. Maravilhosa. Então, assim, eu acho... E isso em outros lugares também. Eu fiz uma campanha uma vez que a mulher que eu falei, galera, a gente não consegue fazer essa campanha se não tiver uma mulher negra também na parte técnica. Isso não vai acontecer. E aí eu fiz essa pressão, eles falaram, a gente não conhece ninguém, eu falei, eu vou arranjar uma assistente de direção, então. E aí arranjei uma assistente de direção que no ano seguinte ela ganhou o Leão em Cannes. Que linda. Então, assim, eu acho que... só destapar, né? No fim das oportunidade. contas. No final das contas, você precisa dar oportunidade para as pessoas, para que elas mostrem o seu talento, para que elas consigam mostrar que elas sabem trabalhar e que têm oportunidade e que também possam errar. Eu acho que o nosso mercado, a nossa indústria é muito cruel com as mulheres, com as pessoas negras. Errou, não tem, mas... E isso faz também essas pessoas, nós, mulheres e muito mais as pessoas negras, terem uma autocobrança também muito radical. Um medo de se expor sem saber direito o que está falando. Então, porque as coisas são cruéis, né? Enquanto um homem branco está sempre aprendendo, né? É sempre... E eu estava até tendo essa conversa outro dia com umas amigas. Não existe idade... A mulher não tem uma idade ideal. Ou você é muito nova, ou você é muito velha. Você nunca tá na idade certa para nada, assim. Eu falo, essa menina, sabe? Ela não vai. E daqui a pouco, quando você vê... Nossa, ela... Não vai rolar, ela já tá velha demais. Já passou. Então, a gente vai tentando entrar nos lugares muito... Uma tentativa, né? De entrar nesses espaços que são muito difíceis. Muito bom. Aqui tem uma pergunta ótima para você, João. Nossa. Qual que é a importância da construção de gestão dos relacionamentos e networking? É melhor ter 1 milhão de amigos ou 1 milhão de dólares? Maravilhoso. Excelente pergunta. Salvador Faria, vem. Vem ali, ó. Cara, 1 milhão de amigos ou 1 milhão de reais? A primeira resposta, 1 milhão de amigos. Claro, sem dúvida nenhuma. Assim, a gente está tratando de 2 aspectos que são parâmetros que não são comparáveis nesse caso. Amigos e recursos financeiros, que é o caso. Algo é totalmente intangível, só que tem um aspecto de satisfação e de preciosidade muito maior do que o outro. E enquanto um outro é escasso, ele se esvai, né? Ele está muito associado a uma questão muito mais material. A importância da construção e gestão de relacionamentos. A rede de pessoas, de amizades e de construção de amizades, né? De amigos, é um fator que colabora muito quando você quer trabalhar essa questão de gestão de reputação. A gente fala que reputação é algo tangível, né? Reputação ela é feita por meio da verdade, né? Reputação é feita por meio de um discurso coerente. E quando você tem uma rede de relacionamento, de amigos que coabita o mesmo ambiente de relacionamento, não só amigos, mas pessoas que você conhece. Pronto, conheci vocês 2 hoje, fiquei extremamente encantado, assim, porque estou aprendendo até agora várias coisas com Joana, também. Me achará, claro, aqui também. E assim, o ponto a respeito do vínculo da rede de amigos, tem um ponto que é interessante que a gente observa na nossa vida social, que é o quê? A gente, enquanto ser humano, né, nasce, cresce, desenvolve, que nem biologia, aquela história. Tem uma hora, você tem vários círculos de amizades, de relacionamento em várias etapas da vida.
Ao passo que você amadurece o seu aspecto técnico, a sua percepção social, seu senso de comunidade, alguns amigos permanecem, outros não. Esse círculo de relacionamento, ele muda, ele é mutável durante um tempo. É como se fosse... Outro dia eu vi um tema, o meu continente social, ele muda. Porque eu tenho outras percepções, eu começo a criar meus valores. No início, você estava muito ali no aspecto familiar, você estava num círculo muito curto. Você sai de casa, você expande, você vai para a universidade, você expande, você começa a estar vulnerável, num bom sentido, a novas informações e novas percepções que você não tinha antes. Aí já estou entrando bem no teoriquês. Quando você sai disso, aí esse círculo vai mudando, essa rede de relacionamento vai mudando, permanecem muitas vezes aqueles que vocês acreditam, aqueles que geralmente trazem percepções muito parecidas com as suas, mas às vezes é muito importante também trazer percepções que às vezes são distintas da sua, para, mais uma vez, não ter o viés de confirmação. Eu só ando e eu valido minha opinião sempre com quem eu gosto de estar. E aí eu vou estar indo para um extremo, somente onde o meu que importa. Então é importante estar num círculo onde você tenha a diversidade, aí trazendo mais a pauta da diversidade aqui. Então, o relacionamento em si, quanto mais distinto, mais heterogêneo esse continente social em convivência, mais eu vou ter habilidade e conteúdo e repertório e vou aprender para construir reputação. E vou fazer a gestão dela. Não somente no aspecto técnico, enquanto profissionais distintos, em áreas de competência distintas, muito mais no aspecto de ambiente social, que é o que a gente observa hoje em grandes organizações, quando elas estão com essa ideia de, poxa, eu preciso trazer mais diversidade. A diversidade, o ganho dela, não existe a pauta que é fortíssima e que tem que existir, claro, mas existe um ganho para a própria organização em relação a tentar furar esses vieses, porque eu tenho mais gente diferente aqui dentro, que é super importante, porque o meu discurso ele torna-se mais consistente, porque eu não estou falando sobre a percepção minha a respeito de um assunto, mas eu estou com uma pessoa que passa por aquilo, eu estou com um fulano que já entendeu daquilo e que vive aquilo. São vivências de pessoas que estão no seu círculo social, mais uma vez, relacionamento, e a manutenção desse relacionamento que faz com que eu, poxa, cara, que bacana, eu estou convivendo com gente legal e eu consigo criar coisas novas, senão a gente acaba criando mais do mesmo. É quase que viver sempre numa ilha. Cara, sai dela, tem que sair. Assim, o ser humano ele foi feito para viver num ambiente social. Se ele vive, claro, existem pessoas, estereótipos diversos. Tem gente que gosta de ficar dentro de casa, dentro de quatro paredes, não gosta de fazer nada. Beleza, ok. Enfim, tem sempre fora da curva, né? Mas a gente foi feito para viver no ambiente social, para viver. E assim, quando eu tenho essa diversidade de pessoas, mais uma vez, o meu aspecto criativo para crescer, para evoluir minha criatividade é muito maior. Por quê? E a gente volta naquela pauta lá atrás. Eu tô olhando de pessoas diferentes, eu tô tendo contato com pessoas diferentes, eu tô tendo conteúdo diferentes, eu estou sendo contra-argumentado, eu estou sendo criticado com pessoas que eu gosto e que ela tá me criticando e eu fico naquela eterna circunstância de, meu Deus, por que ela tá fazendo isso comigo? Mas eu estou aprendendo. Eu entendo muito um pouco disso, assim, que é isso que faz crescer a gestão do relacionamento, a gestão da reputação, de fato. Eu acho tão difícil atualmente a gente ter um pensamento crítico dissonante, sabe assim? Eu acho tão difícil você conseguir conversar com uma pessoa e falar, discordo disso. Exatamente. A gente tem medo de discordar às vezes. A gente tem medo de discordar e acho que ainda por cima, e talvez seja, voltando ali à primeira pergunta do PISA, talvez seja por isso que a gente está num índice tão baixo de criatividade, porque também é senso crítico, né? A pergunta que foi feita. Se você tem uma opinião conflitante com alguma coisa que está estabelecido no status quo, se você não consegue mais ter discussões que não sejam, você é isso, você é aquilo. Você acha que a gente perdeu um pouco a capacidade de discordar? Eu acho que sim. Porque ou a gente tá discordando e vai sair na porrada. É verdade. Tipo, sabe assim, eu vou te odiar e nunca mais a gente vai se falar na vida. A gente vai não cortar consegue a pessoa e ficar só na sua bolha. E aí é isso, você tem um viés de confirmação, porque você só conversa com gente que confirma tudo que você acredita. Você não tem uma abertura para o mundo para ouvir pessoas que pensam de uma forma diferente. Quando tem essa... E acho que tem muito a ver com política também, né? Sim. Então, assim, quando você tem um pensamento dissonante,
Aí você acaba virando alguma outra coisa. E aí, ou você fala, ai, nem vou entrar nessa discussão, porque fulano não é tal coisa, então não quero ser tal coisa, não quero ver o que ele tem para falar. Mas a gente não tem mais aquelas conversas, muito estereótipo também, do bar que fala, eu discordo de você, Exatamente. eu não sei o que lá, e depois, porra, meu amigo para sempre, sabe? Assim, isso é legal. e que te faça crescer também, porque o pensamento dissonante, ele faz você crescer, faz você falar, nossa, é verdade, eu tenho uma amiga em Nova York que eu mandei um negócio pra ela ontem. Ela falou, achei horrível. Nossa! Ai, Aí, maravilhoso. eu perguntei pra ela só, por que você achou horrível? Porque eu poderia falar horrível é você. Uhum. Tipo, que não entende nada. Aí ela falou, achei isso, aquilo. Aí eu falei, então tá bom. Sabe, assim, ela acha uma coisa, eu acho outra coisa. E tá tudo bem, a gente teve essa conversa, que ela achou horrível, que eu mandei pra ela. E acho que, e não é porque ela é minha amiga, não tem nada a ver, de outro país, não tem nada a ver. Eu acho que eu tenho muitos amigos aqui que a gente consegue ter um pensamento dissonante, Você exercita conversar, isso no você seu dia a exercita. dia. Eu tento um pouco. Mas eu também, eu sou fruto do meu meio, né? Eu também fico, não, eu não quero mais Isso conversar aqui com não essa dá. pessoa. É difícil alguém. Assim, nos dois lugares é bem difícil. Sim. Porque tudo é relação. Se você tá num lugar e você fala, discorda, às vezes você tem medo de falar discordo e fala, ai meu Deus, o que é que a pessoa vai pensar de mim? E tem muito essa questão de rotular, então você é isso. Como você disse. Ao mesmo tempo, alguém olha pra você e fala não, e fala, algumas vezes com o time, graças a Deus eu tenho essa liberdade lá com o time que eu faço parte. Eu falei, ficou horroroso, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, peraí, né? Sim. Vamos conversar aqui. E aí, assim, bora. Às vezes você leva no deboche pra tornar o ambiente... cara, vamos tentar fazer junto. Porque quando você discorda, quem tá do outro lado vai se sentir, poxa, fui eu que criei, cara. É como se fosse um filho que fala, nossa, teu filho não é tão legal. Sabe? Imagina tu virar pra mãe e falar, teu filho não é legal não, viu? Tu sabe que teu filho faz isso? É estranho. Ou um pai, um parente falar... Aí você se sente coagido. Só que acho que é muito da forma como você leva e como você constrói. Sim. Quando você falou do bar, eu lembrei que, e de fato, e essa memória me veio. Antigamente é ótimo. Mas antigamente, com os amigos, a gente tinha discussões homéricas sobre coisas aleatórias da vida, e um discordando com o outro, e dava risada depois ficava triste com o outro, depois dava risada de novo. Em uma sentada de 4 horas. Era uma montanha-russa. E no outro dia tinha de novo, se quisesse. Hoje é difícil, porque você fica com medo de ou se expor, ou expor o outro e saber como o outro vai reagir. Acho que ele tem um pouco da política que entrou e fez esse distanciamento. Essa polarizada geral. E aí você não consegue também ter o meu termo. Eu tava falando com a minha mulher esses dias que a gente tava numa festa, e aí a gente falou uma parada, ela também falou, eu falei, a gente virou a espalha-festa, porque daqui a pouco todo mundo, tchau, tem que ir embora. E eu fiquei chateada, porque eu não queria espalhar a festa, né? E 2, eu queria que as pessoas conversassem, sabe? Assim, e o que você acha desse tema? O que você acha? A galera só fez, tá, tchau. Então, as pessoas evitam. Quanto a gente perde com isso? É muito, né? Mas a gente não consegue ter um pensamento crítico. Né? A gente não cria pensamento crítico, porque eu tô sempre confirmando uma teoria. Uma teoria. Eu acho que dimensionar a perda é o que a gente não consegue medir. Porque é algo que eu nem acessei. Mas os ganhos a gente consegue, né? Os ganhos. Quanto a gente ganharia se a gente pudesse estar discordando aqui? Exatamente. É uma barreira de descoberta. Assim, se eu não acessei, eu não sei o tamanho do bicho. Então, assim, aí eu fico, aí eu falei, não sei o tamanho. Às vezes, por participar de discussões anteriores, etc., você tem essa memória, que a gente tá falando aqui agora. Sim. Cara, era massa um discordar do outro. Porque a gente discordava, botava o dedo na cara, xingava, falava isso, aquilo, e depois concordava no ponto, depois concordava. E beleza. O que fica é o saudosismo da discordância. De uma discordância até certo ponto saudável, né? A gente também não tá falando aqui que, tipo, discordar e te dar um tiro na cara. Não é sobre isso. Eu acho que é uma discordância que tá tudo bem você discordar e você aprender outras coisas e você concordar e você falar, tá bom, também acho, sei lá, sabe? Assim, eu concordo muito. Concordo muito. Porque é um sentimento a respeito da ausência de algo que gostaria muito de ter, não sei a dimensão daquilo, e gostaria de acessá-lo, mas não tenho a menor ideia o quão grande é. Sim. É quase que um ciclo que você fala, meu Deus, eu vou correr atrás do rabo sempre, né? Não sei como é que chego lá. Sim. Mas fica aquele pensamento de, poxa, eu gostaria de participar. Mas como?
se a gente tá meio assim, meio sem jeito pra fazer. Eu acho que cabe muito pouco da maturidade de cada um. Ou então o preparo de cada um de falar, ó, tu veio pra reunião que todo mundo vai discordar de todo mundo, tá bom? Então, pode ser? Pode. Já sei como é que vai ser. Sim. Você nivela, quem sabe, pra você ter aquele ambiente de discussão, de crítica. E assim, até no processo criativo, existem diversos processos criativos, o brainstorm é um deles. Sim. Onde as pessoas sempre trazem, cara, aqui não tem certo e tem errado. Aqui tem um turbilhão de informações e que não necessariamente a primeira ideia que vai ser utilizada, mas sim a ideia do processo criativo de fato em si, enquanto brainstorm, é para que as palavras, o sensorial, onde cada um está conversando e cuspindo diversas coisas, ajude o outro a ter memórias. E a gente lembrar daquela biblioteca que a gente armazenou depois que visitou o evento. E olha, lembrei daquilo, se eu pensar e correlacionar com isso aqui, dá certo. A O brainstorm, ideia vai aumentando. o brainstorm é uma faísca para que ele ajude a buscar coisas na memória para você trazer para a mesa. E aí você começa a trazer e trazer. E no final você, meu Deus, construiu outra coisa. E as pessoas criticaram em algum momento, discordaram ali. Cara, e se for assim, se for assim, não discordando, não, isso aqui tá ruim, não é isso. Mas sim trazendo outra ideia, que a ideia dele é discordante dela. Não, sem dizer não. Mas que é uma outra vertente. Mas ele foi acionado enquanto lembrança por um aspecto sensorial, por uma memória que alguém trouxe ali naquele momento. Acho que a riqueza está muito nisso, de sair um pouco do viés de confirmação. Sim, e acabar um pouco com a inércia, né? Sim. Que a gente fala. Se todo mundo para pensar, fala, nossa, a gente tá inerte, sabe? Como é que a gente virou esse povo inerte, povo que não tá atacando fogo em tudo, sabe? Assim, eu acho que tem um pouco também de uma falta de senso crítico. Sim. Exato. Quero trazer um caso aqui, que foi o que aconteceu com a Coreia do Sul nos últimos anos, né? Exemplo dos Estados Unidos, eles estão exportando a cultura deles magistralmente. Cinema, o K-pop virou essa entidade e tal. Você já esteve no Senai do CNI. Como que você enxerga a indústria criativa do Brasil botando isso para o mundo? É ótimo ter trazido esse ponto, porque é um ponto que quando eu tinha até notado, que agora em agosto teve, acho que foi no 7/8, que teve um evento do Ministério da Cultura com Margarete. Margarete, minha ministra. Eu gostei que você falou Margarete, amiga. Margarete Menezes. Margarete, não, minha filha ela é de Salvador. Não, ali é outro nível. Maravilhoso. Teve o lançamento, né, de uma política pública voltada para a indústria criativa. Muito pensando em como fazer com que isso cresça, a indústria criativa, né? Como poder potencializar a indústria criativa no país. Existem diversos projetos do próprio governo que estão associados a isso, a expandir a indústria criativa, a fazer as pessoas terem acesso. Aí eu vou trazer uma memória minha. Eu lembro que há muito tempo atrás, muito tempo atrás mesmo, eu avaliava projetos de ponto de cultura, lá na Bahia, lá em Salvador, junto com minha mãe. Minha mãe trabalha com cultura há muitos anos, ela é professora de música. E aí, eu auxiliava ela a avaliar os projetos, né? E início de auxiliar a avaliar os projetos, a gente via a política pública falar, olha, eu consigo incentivar a você ter um mínimo de investimento para que a manifestação cultural seja uma congada, seja um reisado, seja um terno de reis, seja não somente no aspecto cultural que está no recôncavo baiano, naquele caso, mas em outras regiões, ou aspecto tecnológico, hoje, já falando no caso de hoje, a indústria criativa, enquanto política pública, levar a isso, fazer com que as pessoas consigam mostrar e ter um mínimo, que nem você falou a respeito do teto. Como eu consigo fazer com que elas tenham um teto pensando em indústria criativa, nesse caso? Vou fazer um paralelo. Então, assim, quando a gente fala da Coreia do Sul, a respeito do K-pop, existiu um estímulo, esse case da Coreia é maravilhoso, existiu um estímulo do próprio governo de falar, cara, eu preciso, até porque existe, principalmente a indústria do cinema, hoje tem muito dorama, hoje tem uma série de coisas, né? K-pop, enfim. Um estímulo do governo, porque eles consumiam muito a cultura de fala, cara, eu preciso valorizar, eu preciso trazer isso. E hoje, eles trouxeram isso em cima de uma linguagem que é palatável. E antes disso, do K-pop, antes do dorama, existia o mangá, existia o super-herói, existia minha época de assistir Dragon Ball Z, gente. Mas existe uma geração hoje, eu vou pegar referências que eu tenho, assim, de uma faixa etária, que é essa geração agora, geração Z, que consome esse tipo de informação, que já teve acesso e que é uma linguagem muito, muito fácil para eles. Então, assim, como políticas bem-sucedidas na área da música, games podem estimular isso? A partir do momento que você consegue trazer algo que escale
E escalar uma política pública é diferente de empreender uma política pública. Empreender é muito mais fôlego, ideia, enquanto escalar é processo. É muito mais rotina e fazer com que isso ganhe, e sustentar isso depois. Eu acho que eles entenderam que havia uma linguagem própria, havia uma cultura muito forte própria deles lá, e que eles poderiam adaptar ela e fazer com que o mundo conhecesse isso. Aqui no Brasil existem diversos projetos, existem diversas frentes que trabalham isso. Eu citei esse agora que a Margareth fez agora em agosto. E existem eventos que estão de forma recorrente trabalhando nessa parte da indústria criativa. Quando a gente faz o paralelo, quando você mencionou a respeito do Senai e da CNI, da indústria, a indústria enquanto ambiente organizacional, principalmente o Senai, quando a gente entra no aspecto da formação de profissionais, da formação técnica, ela traz essas novas tecnologias para que na formação desses profissionais enquanto aspecto educacional, esses cases, Coreia do Sul, games, novas tecnologias, acesso, existam. Hoje o Senai é a maior rede de educação técnica do país. O SESI é a maior rede de educação básica do país. Está em todos os cantos que você imaginar. Então, assim, eu digo isso porque eu fui também aluno. Lá, fui aluno lá do Cimatec. Isso é um produto acabado. Então, assim, eu sou um fã. Se você deixar aqui, eu falo o dia inteiro. Então, assim, a indústria tem uma preocupação muito forte em trazer essas tecnologias para formar pessoas e desmistificar que a indústria é só vou na planta industrial, pegar uma injetora e vou trabalhar com mecânica de precisão. Não. Existem laboratórios de criatividade dentro da indústria. Existem laboratórios de games dentro da indústria. Quando você tem uma indústria forte e uma política pública forte, olhando o aspecto educacional e valorizando a criatividade, cara, uma tríade, digamos assim, que funciona muito bem. Só que isso precisa ser estimulado e precisa ser escalado. Hoje eu entendo que as escolas técnicas, educação básica, anos iniciais, anos finais, eles têm esses diversos mecanismos para fazer com que isso aconteça, principalmente no setor público e também no setor privado, porque os SESI e Senai são privados nesse caso. Mas existe o fomento do setor público e eles têm diversas bolsas, etc. Então, esse case Coreia e trazer games, trazer música, a gente pensa, poxa, será que na indústria? Eu sempre olho para a indústria e vejo uma pessoa de macacão, todo sujo de graxa, e fazendo lá. Aí quando você olha para a Alemanha, por exemplo, é um país onde mais tem curso técnico, onde as pessoas têm uma qualidade de vida absurda, e a maior formação técnica é lá. Nem todo mundo precisa fazer ensino superior. Escola técnica também é super. Tem um nível de empregabilidade altíssimo, tem um nível de conhecimento técnico, teórico altíssimo, e que às vezes a gente desmitifica e pensa, meu Deus, e não valoriza aquilo. Falando da indústria, falando de uma política pública, pegando o case da Coreia, eu entendo que é uma casadinha de ter um aspecto que estimule pelo ambiente público, como Margareth fez agora, ter a indústria forte, pensando em iniciativas de escalar, e esses pontos de escolas espalhados no país, trazendo esse benchmark Coreia de game, de música, fomentando a indústria criativa, nesse caso, é uma das formas, não é a solução, claro, completa, da gente conseguir fazer com que, poxa, vai ter mudança. Até porque o Senai tem um negócio maravilhoso chamado efeito mochila, que é o quê? A partir do momento que eles aferem, as pessoas que fizeram curso técnico, aqueles que houve mudança social depois do curso técnico, a geração seguinte, o filho dessa pessoa que fez curso técnico, ou filha, ele vai ter um outro acesso Sim. à saúde, à educação, etc. Eles medem isso. É uma preocupação muito grande em ter um aspecto educacional e que tem impacto direto com uma política pública. Então, assim, é um ganho assim, que a gente não consegue ver o fim dele. Eu gostaria muito, porque isso vai geração a geração, mas é um trabalho belíssimo, tá? E acho que é um dos caminhos a fazer com que haja essa evolução. Eu acho que a gente também teve um sucateamento muito grande da indústria, principalmente do cinema, da cultura no Brasil, né? Durante vários períodos diferentes, né? Então, a gente teve um grande sucateamento. As pessoas acreditam que o cinema nacional é pior. Mas aí, de novo, quando a gente fala também de políticas públicas, quando a gente vai aqui para o lado, para a Argentina... Tem um cinema respeitadíssimo. Mas por quê também, Só né? me lembro de Darim. Mas por quê? Porque o governo argentino estabelece que precisa existir uma cota dos cinemas do número de filmes argentinos no cinema. O que não acontece aqui. Então a gente fala, nossa, é um cinema super respeitado, um cinema incrível, o cinema argentino. Mas existe uma cota, que agora eu também estou sem meu celular aqui, então... Tudo bem, depois a gente de que o cinema, produção. de que o cinema argentino precisa exibir um número específico de filmes. E aí você vai para a Argentina, tá lotado o cinema de filmes argentinos e de pessoas. As minhas amigas argentinas falam, tô indo ao cinema com as minhas amigas hoje na terça-feira, na quinta-feira, sei lá, algum dia, que é para... A cultura é alimentada também, né? Existe uma retroalimentação. Então tem Bollywood, tem Nollywood, tem vários outros lugares em que existe um fomento ao cinema
que é muito de política pública. E a gente não teve esse sucateamento em todas as áreas, né? Na música também. Sim. E a nossa música já é naturalmente bem aceita no resto do mundo, né? Mas a gente não é como a Coreia, por exemplo, né? Não. Que também não tinha uma música, você parar pra pensar, há 20 anos, ninguém sabia de K-pop. Exato. A primeira vez que eu fui pra Cannes tinha uma fila imensa, assim, do lado de fora, e a gente, como eu era aluna, tinha acesso às salas pra ver. Eu falei, gente, mas por que estão nessa fila imensa pra ver quem? E era um grupo de K-pop de mulheres, que eu não vou lembrar quem elas são, né? Sim. Porque faz muito tempo. Mas já existia. E a gente, como a música, que a gente exporta muita coisa, muito sample, muita gente ouve a nossa música para pegar a inspiração. Uma das melhores músicas do mundo. Sim. A gente não tem essa capilaridade, por exemplo. Pois é, e curiosamente, e numa língua muito mais palatável. A gente está pertinho do espanhol, não é uma língua que ninguém não sabe nenhuma palavra como o coreano. Exatamente. Né? Que hoje a gente encontra até um monte de adolescente falando bem coreano. Eu acho que se eu fosse adolescente hoje em dia, com certeza. Com certeza você falaria eu estaria falando coreano. Com certeza. Eu também. Conta um pouquinho, Joana, como foi a sua experiência como líder criativo da Coca-Cola na América Latina, no Estúdio X? Como era esse processo de criatividade, de liderar isso? Vamos lá, o Estúdio X é como se fosse uma in-house da Coca-Cola, do grupo WPP. E aí eu liderava a América Latina, não metade, mas uma grande parte estava no México, uma grande parte estava na Colômbia e uma grande parte estava no Brasil. A gente tinha um terço, assim, mas não era bem um terço, assim. Então tinha que liderar essas pessoas na região, né, com as marcas que eram regionais. E eu acho que, assim, foi uma grande experiência, porque aí você também aprende como é que as pessoas de diferentes países consomem o produto. Não era só Coca-Cola, era todas as marcas da Coca-Cola. E como é que é a criatividade em outros países que não é o Brasil, né? Então, como é que as pessoas de diferentes países lidam com atenção, como é que elas lidam com o processo, como é que a gente no Brasil... Eu lembro que uma diretora de criação que estava abaixo de mim, eu cheguei para ela um dia e falei, preciso... Tá ruim, sabe? Assim, preciso de mais, porque a gente é assim aqui no Brasil. Preciso de mais, o craft precisa subir tudo. Ela, Jô, calma. Tá tudo bem, pro México tá tudo bem, sabe? Assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui tá super em linha com o que é. Você teve esse conflito, assim? Tem, porque são culturas diferentes. Não adianta, assim, são culturas de trabalho diferentes também. E o meu trabalho era conseguir um pouco, né, enchilar ali o que era importante para mim, mas também respeitar o que é a experiência dela e das pessoas que estavam trabalhando em outros países, porque eu estava chegando com um olhar estrangeiro. Então, quando eu ouço o que ela falou, não, Jô, a gente não precisa, sabe, assim, tá tudo bem. Isso aqui tá tudo bem, tá resolvido, assim, fica tranquila. Aí eu, tem certeza, sabe, você acha que isso vai rolar? Ela, não. Então tem os conflitos, porque são os conflitos naturais da liderança criativa, eles vão existir. Eu sou muito o estereótipo de chefe millennial também, tipo, como é que você tá? E como é que tá a vida? Como é que tá aquela... Tamo junto demais. Que, né, jamais eu me dou a permissão de ser grosseira com alguém, de ser desagradável com alguém, eu quero que a gente trabalhe junto e vá para um lugar junto e tente escutar as pessoas. Então, um desafio muito grande é você estar nessa liderança em que você... na publicidade, né, nas agências, eu fui redatora. Então, a minha habilidade é de escrever. Escrever, e você vai subindo, de repente você tem que ter outra habilidade, que é liderar uma equipe com todos os problemas que uma equipe tem. As pessoas cansadas, as pessoas com burnout, você tendo que falar algumas coisas para as pessoas que você precisa falar, mas que você nunca falou. Então assim... tem um desafio muito grande. Então, foi uma grande experiência trabalhar no Estúdio X para uma marca como a Coca-Cola. Esse ano virou a marca do ano no Festival de Cannes, ganhou várias coisas. Então, assim, foi muito bom também estar dentro desse processo, enxergar tudo isso e aprender com uma equipe tão
tão diversa também no que tange região. E eu consegui, o que é muito importante também para quem está ouvindo a gente, que é de marca e tudo mais, graças à pressão de duas clientes, duas mulheres, que falaram, olha, é uma agência nova, a agência estava, né, eu vim para tirar a agência do chão. Elas falaram, tem muito homem nas agências em geral, então eu queria que você trouxesse mais mulher. E como elas, já sabendo... já tinha feito isso. Como eu já tinha feito isso. E como elas me deram o aval para isso, então eu falava, gente, se alguém reclamasse, falava, cliente que pediu, a gente precisa trazer. Então eu consegui, no mundo, em todos os Studio X do mundo, ter uma proporção de mulheres muito grande. Isso é transformador. Sim. Outra maneira de trabalhar, outra história. E aí eu lembro que eu falei a gente tinha que contratar uma pessoa, eu falei pra minha chefe, falei, eu preciso trazer mulher. Ela, Joana, já tem 60%, sabe? Tá tudo bem. Eu, não. Então foi uma experiência muito, muito válida, assim. E qual é a sua leitura? Isso é uma pergunta bem pessoal, até que eu já viajei bastante pela América Latina trabalhando, e o Brasil é uma ilha cultural, né? A gente consome muito pouco de cultura latina. Sim. Tanto que você vê nos line-ups de festival da América Latina inteira, tem um monte de gente de língua espanhola, e aí no Brasil só tem inglês e português. E coreano, às vezes. Sim. Como que é a sua leitura? Você acha que o Brasil está ficando um pouco mais permeável à América Latina hoje? Eu acho que depende também da região, né? Como eu sou nortista, eu sei que, por exemplo, ali em Belém, ali no Pará, como as ondas de rádio que as pessoas acessavam há uns anos atrás era do Caribe, então por isso você ouve os ritmos mais caribenhos, assim, quando você está ali. E eu acho que a gente tem uma barreira que pode ser do idioma, tá melhorando, acho que tem uma... a gente está conseguindo ouvir outras coisas, mas ainda é muito grande. Eu tive que aprender algumas coisas também, assim. E aí as pessoas falavam, fulana de tal, você não conhece a fulana de tal? E eu, não, mas eu vou aprender. Na América Latina inteira se conhece, aqui na nossa ilha gigante não. Então, por exemplo, tem uma rádio americana, chama NPR, que sempre fazem um negócio chamado Tiny Desk. Maravilhoso. E aí, ouvi uma cantora, falei, nossa, tô apaixonada, que incrível e tudo mais. E aí, a primeira vez que eu fui pro México, que aí depois, né, no trabalho, eu fui muitas vezes pro México, mas a primeira vez que eu fui pro México como turista, porque eu queria muito conhecer, eu lembro que eu vi que tinha ingresso para vender do show dessa cantora. E aí, eu falei pra minha mulher assim, eu falei, olha, a gente vai nesse show, preciso ir nesse show... Mas assim, é uma cantora pequenininha, sabe assim? Acho que não tem muita gente que conhece e tudo mais. Então, vamos comprar. E a gente foi enrolando e a gente conseguiu comprar, sei lá, o X. Era o número X, a fileira, uma coisa assim. Quando a gente chegou lá, o show dessa mulher, que é a Natália Lafourcade, era na maior sala de shows do México. Tinha, sei lá, 15 mil pessoas. E eu, no meu pensamento ensimesmado, achava que ela era uma cantora pequenininha, que eu ia chegar numa sala intimista. Você estava ajudando um artista, né? Nossa, uma cantora, nossa. Vamos dar uma força. Vamos dar uma força para essa pobre dessa cantora. Que as pessoas enlouquecidas por ela, né? A gente estava fazendo um paralelo que ela é a Ivete Sangalo do México, sabe? Assim. E aí vieram várias pessoas diferentes do México tocar, de várias regiões diferentes. E eu falei, gente, como a gente tá numa ilha, realmente. Como é que a gente não tem... mesmo, culturalmente. Acaba sendo vários países dentro de um país. Tem um pouco disso também, né? Também. Eu tava discutindo essa questão da um língua... continente, né? A língua espanhola. Outro dia até com um amigo. A gente falou, cara, a gente não acessa muito a cultura de língua latina e espanhola. A gente tá aqui beirando todos eles... Mas a gente não acessa, a gente consome muito mais de outros locais. O que leva a isso? Por quê? São várias perguntas, surgem mais perguntas do que respostas em relação a esse sentido. Preconceito. Tem um pouco da gente ser imperialista, a gente acha que não, mas a gente é imperialista na América do Sul, super. Principalmente. Tem um pouco de preconceito, sim, porque as pessoas acham até engraçado o espanhol. E é interessante, eu falo espanhol, então...
Minha mãe fez doutorado na Venezuela e aí, quando ela foi fazer doutorado, Você foi junto? fui junto de férias. Ah, Mas criança, né? Você pega rápido e fui aprendendo e melhorando. E aí, esse ano no Estúdio X também me fez falar melhor espanhol. Mas é um grande choque. As pessoas ficam chocadas. Elas ficam assim, você fala espanhol, não é portunhol. é verdade. Porque a ficam gente mesmo. também acha que a gente fala. Não, e... tá entendendo tudo, É, tá tudo é. bem. Mas é isso, né? Eu acho que tem uma barreira da língua, assim, e eu acho que tem também, e que a gente muitas vezes esquece, a força do dinheiro americano dentro da cultura dos países, assim. Ou como que se fez com que se valorizasse uma cultura americana, que não tem nada a ver com a nossa, e que se olhasse para os Estados Unidos como se fosse um lugar idealizado, que quando você chega lá você vê que não tem nada a ver do que aquilo que se aparenta, e muito dinheiro deles para derrubar muitas coisas dos outros países. Então, Exato. acaba que a gente não teve uma cultura protecionista, que talvez eu acho que tenha acontecido, por exemplo, na Argentina. A gente tem uma cultura de vamos absorver, e acaba que, né, quem tem mais dinheiro acaba ganhando Sim. essa briga. Vamos voltar um pouquinho nesse assunto da liderança criativa, que hoje a gente tem um monte de novas pautas, né? Tem o tal FOMO, que eu quero explicar, Fear of Missing Out, você tá ali num lugar, sempre eu sofro muito assim em conferência, a gente tá o tempo inteiro produtivo, o tempo inteiro conectado, tem um monte de questões de autoestima, porque todos os preconceitos estão na mesa, então a gente tem hoje dentro de uma firma, um monte de outras questões que a gente não tinha antes, e agora com a geração Z, geração Alfa, daqui a pouco entrando. Como que vocês lidam com liderança criativa nesse contexto intergeracional aí? Posso? Tá, vou lá. Vai. Liderança criativa. Tem um aspecto o líder por si só, você falou a respeito das diferentes pessoas que estão no mesmo espaço. Eu entendo que ele ou ela são facilitadores. Não existe uma resposta. O líder, ele tá ali para guiar. Ele tá ali para construir uma estrada e todo mundo conseguir correr descalço sem machucar o pé, né? É um caminho para que as pessoas consigam ter liberdade, facilidade, ter ferramentas, ter aptidão e estarem predispostas para estarem trabalhando nisso. Quando se trata do processo criativo, tem uma fala de Ford maravilhosa, que ele fala, o mais difícil do trabalho é pensar. Porque é a parte que eu preciso ser estimulado, eu preciso sair da inércia. Pensar cansa, é difícil. Nossa, eu tenho que fazer. Não é mecanizado. Eu tenho que fazer, eu tenho que exercitar, eu tenho que queimar neurônio, fosfato, aquela coisa toda. Então, como eu consigo fazer com que meu time, uma equipe que eu faço parte, eles sejam criativos nas suas diversas habilidades que cada um tem, sem perder digamos assim, a felicidade, a energia de estar ali, nesse caso. Ao mesmo tempo, eu sei que cada um que está ali tem uma realidade distinta. É aquela lógica, quem vê cara não vê corre. Não sabe o que a pessoa está passando lá fora. Dali para dentro, todo mundo, tem um diretor de arte, tem um redator, tem uma pessoa aqui do audiovisual, tem uma pessoa aqui que é maravilhosa, jornalista, escreve bem pra caramba, tem uma pessoa de social aqui maravilhosa, etc. Tem um time super bacana que está ali com a gente, tem um de promo, enfim. Só que a gente não sabe, às vezes, o que está passando do outro lado. E se a gente não tem essa empatia ou a predisposição à empatia de entender que existem dias e dias, existem momentos corretos ou não, acaba que eu não consigo... é mais uma gotinha que eu coloco para a criatividade ser diluída. É mais um ponto que eu coloco para fazer um assoreamento de rio, né? Eu vou jogando mais... Nem água, é areia. Eu vou jogando mais areia dentro do rio, esse rio vai secando. As pessoas, elas vão cansando, porque tem outros pontos. Então, existem diversas situações onde eu vejo com o time de que a gente chega para fazer, tipo, uma cobrança. Uma coisa assim, cara, cadê aquele material que eu tô precisando? E hoje, principalmente em equipes híbridas, né? Que às vezes estão presencial, às vezes estão no home office. Isso ainda fica mais sutil ainda, você não consegue captar. Você tem que ter um pouco de convivência para falar, tem uma coisa diferente aí, tá acontecendo alguma coisa aí. Então, várias vezes eu já me peguei de chegar para lembrar alguma coisa, aí quando eu tô conversando com a pessoa, eu falei, não é a hora. Não é a hora para fazer esse tipo de coisa, porque alguma coisa tá aí, eu não tenho a menor ideia do que seja, mas não é a hora que vai resolver. Então,
Eu entendo que, enquanto líder, a gente tem... a frase que eu trouxe no início, é ser um facilitador para que as coisas aconteçam. A gente não vai ter resposta. Eu gosto, assim, eu tenho um pensamento assim, eu gosto de trabalhar com pessoas que são muito melhores do que eu. Muito mais, até porque, não, assim, achar que o líder tem que saber tudo de todos, e às vezes existe esse pensamento. Não, ele é líder ou ela é líder porque ele sabe mais do que eu. Não, juro que não sei. Juro que não sei mesmo. Eu tô aqui para fazer as coisas se encaixarem, para tentar organizar. E eu sou tão humano, todos nós somos tão humanos juntos, e passamos diversas situações diferentes, e estamos aqui para um ajudar o outro. O líder é uma pessoa que tem que entender os momentos de quem está onde, com quem, utilizando o quê, para que a gente tenha resultado. E pensando que existe outra pessoa fora daqui, nesse caso. Então, a liderança criativa, ela vai munir o time de equipamentos, de educação, letrar, vai trazer conhecimentos de fora, vai tentar mudar a rotina ao máximo possível de, poxa, todo dia a gente se encontra aqui nessa mesa madeira maravilhosa, com essa parede cinza, essa TV fantástica aqui do nosso lado. Se todo dia eu tô frequentando o mesmo ambiente de trabalho, cara, o que eu posso fazer para mudar, já que eu tô começando a ver que não tá tendo mais saída? É ter esse tino de pensar muito mais nas pessoas, e enquanto facilitador, mais uma vez, porque você sabe das entregas. E é o que você falou, quando você vai liderar a equipe, ou um time, ou uma empresa, uma organização, aquela sua formação profissional está aqui, mas existe uma outra que você não se formou e que você tem que aprender. Você tem que pensar, meu Deus, eu tenho um orçamento para gerenciar. Meu Deus, eu tenho pessoas, eu tenho que dar um resultado, eu tenho que pensar na margem, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar no time sheet, eu tenho que pensar na hora alocada, eu tenho que pensar um monte de coisa que não entra nessa conta e que ninguém tá vendo. É um dinheiro que você nem sabia que você tinha que lidar com exatamente, ele. É um dinheiro que toma, filho, agora cuida que é teu. Ó, a minha margem tem que ser isso, meu PBT tem que ser tanto, e vai. E aí você começa a ter que descobrir outras habilidades e assim... Não cabe ao time que tá ali falar, meu Deus, gente, porque meu PBT tem tanto, eu tenho que... Não cabe a essa galera. Isso aqui é uma outra discussão que você vai ter com a outra pessoa. Com essa galera daqui é outro papo. É da linha. É falar, gente, bora, o resultado tem que ser... eu tô pensando no futuro. Você vai ter mais informações, assim, não é que você vai querer contra-argumentar o time. A partir do que surge, você vai ter esse lado de cá que vai lhe guiar sobre como vai ser a orientação. Fala, galera, vamos por esse lado daqui, que eu acho que vai ser melhor. Ah, mas por quê? Porque eu acho que a gente tem que fazer assim. Eu tinha uma informação essa. Você vai trazer mais insumos para que todo mundo mantenha-se engajado no que tem que ser entregue, tendo empatia a respeito do que cada um pode estar vivendo em algum momento, pensando em como sempre mudar para não ficar naquele platô de, olha, cheguei e não consigo. E um outro ponto assim, a única certeza que a gente tem enquanto líder é que alguma coisa vai mudar. A única certeza é a mudança. Que alguma coisa vai mudar. Hoje, amanhã vai ser diferente, hoje alguém vai ter com outra situação. Então, assim, eu acho que é saber a habilidade técnica de cada um, conhecer qual é o comprometimento de cada um em relação à entrega e fazer com que essa pessoa esteja engajada sempre pensando em mudança, pensando em facilitar e fazendo com que seu time se converse. Eu acho ótimo às vezes, eu acho ótimo mesmo, quando você tira férias e se vê que tá tudo funcionando, cara. Sim. Cara, isso é uma realização pra quem tá puxando a equipe, que é maravilhoso. Você fala, meu Deus do céu, gente. Cara, vocês conseguem, né? Assim, a galera consegue viver e não precisa de alguém ali, vai, cobrando, aquela coisa meio... anos lá atrás, tipo, anos 90, vamos ali, meu Deus, isso aqui tá errado. Não, cara, você sai, você volta, fluiu, rodou. A galera tá se conversando no canal do Slack lá, resolvendo um com o outro, e você só tá assistindo pipoquinha, falar, graças a Deus, isso tá acontecendo. Nossa, isso é uma grande vitória. Não, assim. Sim. E você falou um pouco dessa coisa das mulheres se cobrarem mais e tal. Como é que você lida com essa coisa de ter que se produzir, com burnout, mesmo com as questões raciais, assim, num contexto de liderança criativa? Eu não sei. Eu lido lidando, assim. Eu acho que o burnout é uma coisa muito recente, né? Que a gente conversa faz pouco tempo. Ou então só o nome que é recente a gente já tinha, a gente não sabia, né? Isso que eu ia falar. A gente conversa faz pouco tempo, mas a gente nominou e já devia ter, e aí tem os sintomas, e a gente... então, assim, pra mim, como liderança criativa, é muito... Eu consegui entender se eu tô sofrendo, o que tá acontecendo. E consegui entender que tem pessoas ali também que são capazes de fazer aquilo. Então, e olhar pro time, muitas vezes, porque tem gente... Por exemplo, eu lembro que uma pessoa do meu time chegou pra mim e falou, eu vou ter um burnout. Eu falei, então você vai sair de folga. Que bom que ela teve essa leitura antes de ter, né? Porque ela tinha um trânsito com você, né? Mas pra mim é isso. É do tipo... Não, você vai ter um burnout, então você vai sair. Ou então,
alguém falou, tô sofrendo muito por uma circunstância da vida. E aí também, lembrando, né? Eu trabalhava com culturas diferentes. Eu falei, galera, eu decidi que essa pessoa não vai trabalhar por uma semana. Ele não vai precisar de atestado, porque ele tá sofrendo muito nesse momento, por uma questão pessoal dele, e aí ele não vai precisar. Se ele precisar de mais tempo, porque, sei lá, a norma é que ele tiraria 3 dias, vai. Se ele precisar de mais tempo, eu já conversei com ele que ele vai trazer um atestado. Então, quando você tá numa indústria como a publicidade, em que a gente tem, como muitas indústrias, uma fatia de menos gente lá no alto, ganhando muito dinheiro, e as pessoas, né, muitas pessoas ganhando pouco, sendo muito pressionadas, tendo pouca gente para trabalhar junto, tendo pressão de resultado em vários momentos, você tem que entender que uma hora, talvez essas pessoas não aguentem tanta pressão, como possivelmente eu não tenha aguentado há 10 anos, por exemplo, tenha ficado cansada também, mas não sabia nomear. E é a nossa responsabilidade fazer com que essas pessoas consigam descansar. Ou até mesmo falar, cara, você vai descansar, mas você sabe que quando você voltar, a estrutura não vai ter mudado. Vai estar tudo igual. Então, assim, você talvez, o que é horrível falar, mas é o que acontece, talvez você precise ver outras maneiras de que isso não pese tanto na sua vida. Então, eu lembro que eu tive uma reunião com uma pessoa que eu falei, você é muito perfeccionista. Então, se você se cobra tanto, vai ser impossível. Nada que sair daqui vai estar bom o suficiente para você. E uma hora vai ter que sair. Então, assim, não adianta você estar se cobrando. Se eu não estou te cobrando, a sua líder direta não está te cobrando, quem está se cobrando é você. Então, assim, eu preciso que você, né, saia, tire a sua licença, vai fazer outras coisas da sua vida, vai ver outras pessoas, vai, sei lá, fazer o que você quiser. E que você entenda que você não precisa se cobrar tanto. Porque é nessa pressão sua, muitas vezes, que você vai acabar caindo, né? Mas entendendo também, né, que não é nada responsabilidade dele, culpa dele. Era meio que, tipo, ó, esse meio que a gente trabalha. Ele faz isso com a gente se cobra muito, mas nesse lugar que você tá aqui agora, eu não tô te cobrando tanto assim. Quero que o trabalho seja bom, acho seu trabalho bom, mas você vai morrer, você não vai conseguir, você vai se destruir. Enfim, eu acho assim, que a gente tem sim uma pressão por produtividade, a gente tem, como indústria, eu acho que é muito... A nossa autoestima foi sendo baixada cada vez mais, então você tá em trabalhos que as pessoas muitas vezes falaram, isso que você tá fazendo é uma merda, você não sabe fazer isso direito. E aí, se você sai e vai para um outro lugar, você fala, meu Deus, mas não tava, sabe? Tá tudo bem, as coisas se resolvem, né? O crivo é de uma pessoa que talvez não entenda tanto das coisas, enfim. Mas a gente tem essa pressão, a gente tem essa necessidade de produtividade, e eu sinto ela muito pior depois da Covid. Eu sinto que a gente teve trabalhar de casa, agora a gente consegue ter uma vida, e de repente demitimos 50% da equipe e você é responsável por 12 departamentos. Vai, toca, todo mundo vai, toca. E aí você precisa aprender a tocar, do contrário não tem espaço, né? E, apesar de muita gente estar falando isso, ainda a gente está com uma indústria adoecida. Tem um ponto a respeito do líder que... outro dia eu vi uma frase que assim, a gente não sabe a sombra que a gente faz. Foi até no Hacktal. Porque às vezes, qualquer atitude, qualquer fala de quem está liderando, a gente não percebe como o outro percebe a gente. Às vezes é mais um dia que a gente está no trabalho e a gente falou, amanhã eu preciso ter um papo com você. A pessoa, ai meu Deus, o que ela quer conversar comigo? E ela meio que fica, não dorme, passa a noite acordada. Achando que vai ser demitido. Passou rapidinho e falou, amanhã eu preciso trocar uma ideia contigo. Às vezes a gente não sabe essa sombra que a gente projeta. A figura do líder. A figura do líder, como isso se torna uma coisa imponente, uma coisa, meu Deus. E como eu consigo quebrar isso? Como eu consigo tornar isso? Falar, gente, estamos aqui juntos, gente, pelo amor de Deus, não sofre. Não, vamos nessa, estamos aqui no mesmo, remando para o mesmo lado. É muito importante, enquanto figura, em quem for líder, quem estiver exercendo essa função, porque em algum momento todo mundo vai ser líder de alguma coisa na vida, gente. Até das nossas próprias vidas temos que ser líderes. Então, mínimo assim, de uma família que você monte ali, você vai ter que até planta de plástico a gente consegue liderar. Mas assim,
o que é que você precisa tomar de atitude, o que é que eu preciso pensar sobre o outro antes de tomar alguma ação, antes de fazer qualquer tipo de ação. Então, a transformação traz muito essa linha lógica de como fazer com que o ambiente seja favorável, como entender o lado da outra pessoa e quando diminuir essa sombra ou esse espectro ou esse arquétipo de liderança que surge, que fala, meu Deus, ele ou ela pensaram assim, então será Sim. que é isso? É quebrar um interessante pouquinho. isso que você fala, que eu acho que tem gente que não precisa ser líder, sabe? Nesse espaço, assim. Eu conheço muita gente que... Eu tenho uma amiga da minha idade que é uma ótima redatora. Uma das melhores redatoras que eu já trabalhei na minha vida, assim. E aí eu falo, tem vaga de diretora de criação, você quer? Ela, não quero ser diretora de criação. Conheço também. Engraçado, Eu quero ser redatora, não quero continuar. E eu acho que... Isso é uma liberdade, num certo sentido, hein? Não, super, mas é porque a gente acha que todo mundo... Na publicidade a gente tem isso, né? Fui estagiária, aí eu sou redatora júnior, aí eu sou redatora plena, sou redatora sênior, aí eu vou ser diretora de criação, ou agora tem esse diretora de criação associada. Aí eu vou virar diretora de criação, aí eu vou virar diretora de criação executiva, aí eu vou virar CCO, depois eu vou virar, sabe assim? Então você vai ter que... Tem essas coisas. Quando chega uma pessoa e fala, eu não quero lidar com ninguém, sabe? Assim, eu quero tocar minha carreira e trabalhar e você redatora com... E é importante porque você precisa ter redatores muito sêniores. Você precisa ter gente que resolva para você um filme e muitas vezes você tem meio dia para pensar num filme. Você consegue falar para a pessoa... Ela tem tanto repertório que ela consegue. Então, eu acho assim, a gente muitas vezes vai perseguindo uma liderança... que talvez, sabe, ser uma redatora não é para todo tenha mundo, mais né? paz de espírito, sabe? É a carreira Y, né? Assim, você fala assim, cara, eu não quero ser digamos assim, eu não quero ser o dono da empresa, eu quero ser a pessoa que aconselha. Você vai estar no mesmo patamar, gente. Eu não quero ser a dona, eu quero ser aquela que aconselha. Você vai me acionar para dar aquele meu palpite maravilhoso. Você fica ali, dá seu fala assim, palpite, não tem nenhuma responsabilidade, ninguém te engana. Você tem outra responsabilidade, né? Essas responsabilidades são outras. Eu ainda preciso que o trabalho seja bem feito, eu ainda preciso que você veja tudo. Ou muitas vezes, eu preciso que você me ajude com os outros redatores, eu preciso que você me ajude. Eu fazia isso muitas vezes com uma dupla que eu tinha. Eu falava, galera... Quem sabe dessa marca melhor do que ninguém são vocês. Eu preciso que você ajude de fulano aí de você tal. cria momentos de liderança sem que necessariamente toca com essa com pessoa esteja assumindo pessoa ali. É muito legal mais, isso. sabe? Porque aí também tira um pouco do seu peso. Sim, é um jeito bom de liderar. Bom, eu ficaria a tarde inteira aqui. Qual encontro improvável vocês gostariam de ver, já que a gente falou tanto em diálogo? Encontro improvável de quê? De pessoas? criativos ou pessoas. Quem vocês gostariam de ver conversando? De criativos? Eu acho... Bom, vai, João. Ai, meu Deus. Encontro de criativos improváveis. Podem ser pessoas que não estão mais conosco? Pode. Tudo bem. Aqui nem o céu é o limite. Ai, bom demais. Encontro criativos de pessoas. Eu sou um admirador de Ariano Suassuna, gente. Legal. Eu sou um admirador. Covardia, né? Outro dia eu vi uma das falas deles maravilhosas, que tem inúmeras, que a gente descobriu a cada dia. Eu gostaria muito de um encontro improvável do Ariano Suassuna com alguém muito... um grande executivo desses de empresa, de financeira, e assim, falam coisas assim, muito distantes, enquanto um tem uma sensibilidade muito grande em relação às pessoas, em relação ao aspecto social, e o outro tá muito naquela coisa organizacional. Essa diferença, esse vácuo entre essas pessoas, conversando sobre um tema. Vamos falar sobre... Ai, gente, qualquer coisa com esses dois seria maravilhoso. Enfim, por exemplo, vou pegar Ariano Suassuna e aquela Angela Merkel. Pronto, maravilhoso. Isso. Para mim seria um encontro fantástico, porque eu tenho percepções de vida totalmente diferentes, uma grande líder e um grande poeta, um grande artista, um pensador intelectual maravilhoso. Então, assim, para mim seria muito bom. Eu viajei Gosto. aqui, Não, foi muito bom. Eu não consigo pensar em nomes, eu fiquei pensando agora, quem poderia ser? Tim Maia, sabe? Alguma coisa assim. Mas há uns anos atrás, eu pensei eu fazia trabalho voluntário para homens em situação de abrigo.
que são as pessoas que, né, não estão em situação de rua, estão em situação de abrigo, precisam morar em abrigo. E a gente criou um projeto que nunca saiu do papel, e agora eu estava tentando lembrar do que, quando você estava falando, eu estava assim, puxando o que eu gostaria de ver. Mas a gente entendeu que todo mundo tem algum talento. Alguma coisa que aprendeu, alguma coisa que soube fazer, alguma coisa que seja. E a gente tinha criado, na época, uma escola, um projeto que era a Escola de Saberes, em que você trazia essas pessoas para ensinarem as coisas para as outras pessoas. E aí eu fiquei pensando que eu gostaria de ver encontros também de pessoas comuns, sabe? Assim, pessoas que não são um grande nome, uma cozinheira, pessoas que fazem a nossa vida acontecer, mas que dificilmente a gente escuta essas pessoas. Um cobrador. Um cobrador, um motorista de ônibus. Ontem eu fui na papelaria e tinha um senhor contando uma história. Eu só cheguei ele falando assim, o diabo foi, seduziu ela e não sei o quê. Aí ele falou, eu estudei 9 anos para ser padre, sei grego, sei latim. E estava conversando com as pessoas da papelaria. Eu fui, comprei o que eu precisava comprar e saí. Eu pensei, nossa, eu adoraria escutar mais, sabe, essa pessoa. Eu adoraria saber mais sobre ele, sobre a vida dele, sobre a vida das pessoas em geral, assim. Que eu acho que a gente tem muitas histórias. E eu acho que um pouco a Denise Fraga, acho que fez um quadro, fez Você já foi na peça dela? Fui. Coisa maravilhosamente lembrei, perturbadora. Inclusive, das histórias, né? Uhum. E vi outro dia também com a Fernanda Torres, fazendo a história de uma pessoa comum. Mas no final do dia, a nossa grande inspiração, e falando como escritora, como redatora, como diretora de criação, são as pessoas e as histórias que as pessoas têm para contar. As pessoas muitas vezes falam, a ficção não é capaz de escrever as histórias que as pessoas têm assim na vida, né? As pessoas, ou a Porchat, né? O que história é essa, enfim. Que eu acho que é isso, assim, eu gostaria talvez de ver histórias de pessoas comuns conversando, conversando sobre coisas do cotidiano, ou ensinando alguma coisa que elas sabem fazer e que outras pessoas não sabem. Eu acho que eu gostaria de ver isso. Esse seu pensamento é de alguém que não está encastelado, né? Você veio de ônibus para cá. Eu vim de ônibus, vou voltar de ônibus. Pois é, muito bom. Bom, aqui a gente não dá dica nesse podcast. A gente faz uma pergunta para a audiência. Tá. Uma pergunta sobre criatividade. Ai, meu Deus. Bom, eu vou... A primeira coisa que veio na minha cabeça, então. Eu acho que... Minha pergunta, então, vai ser... Se vocês tivessem a capacidade de inventar alguma coisa que vocês acham que seria essencial para o ser humano, o que vocês inventariam, assim? Boa, excelente pergunta. Bom, eita. Vou ter que dormir com essa hoje pensando. Eu vou na mesma linha parecida, vai. Como você consegue guardar mais memórias do que você viveu? Acho que a pergunta é assim, como é que vocês poderiam hoje guardar mais memórias do que você viveu? Porque isso ajuda muito. Olha, que lindo. Lá na frente. Adorei. Muito bom. HD. Gente. Não, é só que você pensou. Adorei. HD, verdade. Muito bom, obrigada. Obrigada a você. Adorei também, Muito bom. obrigado demais. Divertidíssimo. Sim. Muito bom. Esse foi mais um episódio do WCF Cast, o Festival Mundial da Criatividade. Espero vocês dia 12, 13 e 14 de setembro em Pinheiros, em São Paulo. Esse episódio e esse podcast só é possível com o impecável trabalho da Compasso Collab, com André Cazé, Aline Nascimento, Alelupe, Raquel Zorzi e do nosso produtor master, o Sérgio Bicudo. Importante agradecer também a World Creativity Organization na figura do Lucas Foster e da nossa dama Edna Santos Duisenberg.